Fala família, só passando rapidinho no começo pra avisar que estamos chegando muito perto dos 100 mil inscritos. Se você caiu de paraquedas aqui, ou já acompanhou os vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreve aí e bora dar aquele hype nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo que tá insano. Em uma noite estrondosa nas montanhas, um homem estava por perto, mas esse homem chamado Abel havia se transformado em uma estátua. Com isso, ele se perguntou há quanto tempo estava preso naquele estado, ou se estava destinado a morrer assim. De repente, lembranças inundaram sua mente. Seus colegas de escola o chamando de inútil, seu melhor amigo admitindo que estava cansado de fingir que se importava, e um demônio se preparando para testar um feitiço perigoso nele. A amargura o consumiu ao relembrar a crueldade deles, mas ele se recusou a aceitar a morte daquela forma. Em vez disso, jurou vingança. Muito antes daquela noite na Academia Santa, onde heróis treinavam para lutar contra o Rei Demônio, um grupo de estudantes se reuniu atrás de um prédio. Lá, o líder dos valentões agarrou outro garoto e o insultou como lixo. Depois de lhe dar um soco, exigiu que ele saísse da escola. Então Abel, que já havia sido tratado como um pária, sentiu muita dor. Ainda com um sorriso irônico, o líder o chamou de inapto para uma academia de elite e ergueu o punho para fazê-lo entender isso. Imediatamente, Abel fechou os olhos, mas um escudo brilhante apareceu para bloquear o ataque. Em seguida, um rapaz loiro lembrou que todos ali almejavam se tornar heróis. Com isso, o presidente estudantil, Stark, questionou se o comportamento deles refletia esse objetivo. Ao ver que era Stark, Abel ficou visivelmente aliviado. Enquanto isso, os valentões começaram a recuar, mas não sem lançar mais insultos a Abel. Depois que eles partiram, Abel pegou a mão de Stark em agradecimento, mas Stark disse que não era nada. Depois disso, perguntou por que Abel não havia revidado. Abel então admitiu que sua habilidade era inútil, enquanto Stark lembrou que se chamava decifrar. Com isso, Abel fecha os olhos para usar sua habilidade, mas isso não passa de uma estranha tela branca em sua mente. A biblioteca da escola também não continha nenhuma informação sobre ela, e ele só a havia adquirido quando criança, ajudando um espírito na floresta. Desde então, ele seguiu pela vida sem saber como usar sua habilidade. Por isso, confessou que não se importava em se tornar um herói. No entanto, Stark acredita que a habilidade de Abel tem um valor oculto, mas Abel permanece incrédulo. De qualquer forma, tudo o que ele queria era cumprir a promessa feita ao amigo de infância de voltar para casa, o que fez Stark provocá-lo. Ainda assim, Stark esperava lutar contra o Rei Demônio com Abel, embora Abel considerasse isso impossível. Na época, Abel acreditava que sempre poderia confiar em Stark, mas não até aquele dia fatídico. Mais tarde, dentro da academia, um sacerdote anunciou que havia recebido uma visão divina. A partir dessa visão, um grupo de heróis escolhidos foi nomeado para enfrentar o Rei Demônio, o que deixou os alunos atônitos. Abel estava entre eles e antecipou o nome. Logo, o sacerdote chamou Stark de herói e o declarou o primeiro membro. Em seguida, foram chamados os nomes de Lana, a Maga Negra, Aiden, o Paladino, e Max, o Monge. Além deles, Gordon, o Guerreiro, também foi chamado. Ao ouvir isso, Abel sentiu um alívio silencioso por Stark ter sido escolhido. Inesperadamente, o sacerdote também chamou o nome de Abel. Ao ouvir isso, Abel ficou visivelmente confuso. E imediatamente, os outros alunos questionaram por que alguém com uma habilidade inútil havia sido selecionado. Até Stark pareceu confuso, mas seus lábios se curvaram em um sorriso irônico logo em seguida. Mais tarde, os heróis recém-nomeados começaram sua jornada, mas Abel foi atormentado pela dúvida e se perguntou se deveria fugir antes que fosse tarde demais. Reunindo coragem, ele tentou dizer a Stark que talvez não se juntasse a eles, mas antes que pudesse terminar, o punho de Stark o atingiu. Como resultado, Abel ficou surpreso com sua atitude, enquanto recebia a ordem de chamá-lo de Lord Stark. Stark também o chamou de lixo e revelou que a amizade deles não passava de um jogo. Ele admitiu que só ajudou Abel para que ele pudesse se juntar ao grupo, mas desprezava fracotes como Abel. Ao ouvir isso, Abel se sentiu traído. A partir daquele momento, a vida no grupo virou um inferno, com ele tendo que carregar bagagem. Ele também era usado como escudo humano em lutas. Além disso, o empurravam para testar armadilhas perigosas. Além disso, outros membros também zombavam dele e o atormentavam. Certa vez, Stark o chamou de lento por ter dificuldade com seus equipamentos e o fez dormir do lado de fora novamente. Por outro lado, Stark e os outros se divertiam no cassino. Com isso, Abel começou a se perguntar o que fez para merecer aquilo. Além disso, questionou por que fora escolhido para fazer parte do grupo desse herói. Mais tarde, a jornada continuou até que um raio ofuscante caiu diante deles. Logo, um demônio apareceu e os chamou de perda de tempo. Ao ouvir isso, Stark tremeu de medo. Enquanto o demônio zombava da alegação de serem o grupo do herói, Abel congelou em pânico. Ao vê-lo, eles começaram a se perguntar por que aquele demônio apareceu de repente. Afinal, era ninguém menos que o Rei Demônio Andal. O olhar astuto do rei pousou sobre eles, e Abel estremeceu de terror, mas a partir daquele momento, seu ódio arderá como o fogo do inferno. Depois de um tempo, Stark questionou a situação
bom e como ele deveria ser um herói de elite, mas eles não conseguiam nem se comparar à força do Rei Demônio. Ao mesmo tempo, os outros membros começaram a desistir e queriam voltar para casa. Por outro lado, Abel continuou se perguntando como as coisas tinham chegado a esse ponto e encarou o Rei Demônio. De repente, Andal questionou se eles eram realmente o grupo do herói, já que eram fracos demais para valer a pena. Mesmo assim, decidiu testar um novo feitiço neles. Imediatamente, ele os atingiu com a espada. Embora os heróis tenham erguido um escudo, ele se estilhaçou imediatamente. Naquele momento, Abel entrou em pânico, mas percebeu que Stark estava prestes a ser atingido, então correu para perto dele e o empurrou. Assim, Stark olhou para trás e viu que era Abel. Como resultado, Abel foi atingido pelo feitiço em vez dele. Logo, a mão de Abel se transformou em pedra, depois seu corpo e finalmente seu rosto. Em poucos segundos, seu corpo se transformou em uma estátua. Ao ver Abel cair, Stark ficou visivelmente chocado, mas ele e os outros se convenceram de que era o melhor a fazer e decidiram fugir. Com isso, Andal os observou partir. Ele então zombou de que tais palhaços pudessem se autodenominar heróis e decidiu ir embora. Depois que eles se foram, Abel ficou sozinho, se perguntando o que havia acontecido com ele. Quando percebeu que não conseguia se mover, entendeu que havia sido petrificado, mas se forçou a se acalmar e se assegurou de que Stark e os outros voltariam para salvá-lo. Mas, lembrando-se de como o olharam, ele rangeu os dentes de medo. Concluiu então que eles não voltariam e que ele teria que resolver isso sozinho. Mesmo assim, achava que isso era impossível com sua habilidade inútil. Inesperadamente, uma tela enorme apareceu diante dele. Para sua surpresa, descobriu que se tratava de uma escrita espiritual. No entanto, ficou confuso, pois o texto não estava ali antes. Olhando mais de perto, ele viu o feitiço de petrificação chamado Olhar da Górgona. Por isso, suspeitou que fosse a magia do Rei Demônio. Pensando nisso, percebeu que quando sua habilidade era ativada, ele conseguia ver a fórmula de um feitiço. Portanto, se conseguisse decodificar essa fórmula, poderia desfazer a petrificação. Mas desvendar os feitiços do Rei Demônio levaria uma eternidade com seu pequeno mana, então ele só conseguia decifrar uma linha antes de desmaiar e, em seguida, acordar para decifrar outra. A cada tentativa, sua magia crescia lentamente, pois era uma tarefa enorme. Mesmo assim, ele frequentemente se perguntava por que acabara preso em tal confusão por se juntar ao grupo do herói. Mas então ele notou o pingente em sua mão e se lembrou do nome Sarah. Em casa, Sarah lhe dissera para guardar o pingente como proteção e voltar logo. Lembrando-se dela, ele não pôde deixar de desejar a vida tranquila que sempre desejara, mas Stark o abandonara. O tempo também passou e ele sentiu sua sanidade se esvair lentamente. Assim, jurou vingança mesmo que levasse décadas, mas logo perdeu a noção do tempo. Depois de muito tempo, Abel finalmente completou sua decodificação e o texto à sua frente se transformou completamente em luz. Por fim, sua mão se soltou e as pedras que cobriam seu corpo começaram a cair. Logo, ele foi completamente libertado. Inesperadamente, ouviu alguém pedindo socorro. Perto dali, uma garota estava sendo perseguida por vários demônios. Naquele momento, um dos demônios notou Abel e sugeriu que os outros o comessem, já que ele só preferia garotas. Outro demônio concordou, dizendo que não se importava. Enquanto isso, os outros continuaram a perseguir a garota. No entanto, Abel se adiantou e lançou um feitiço. Como resultado, os demônios que perseguiam a garota instantaneamente se transformaram em estátuas de pedra. Ao testemunhar isso, a garota ficou confusa com o que viu. Assim como ela, os demônios restantes entraram em pânico com a visão. Olhando para Abel, reconheceram o feitiço como a magia de petrificação do Rei Demônio. Então, eles começaram a se perguntar como um humano poderia usar tal poder, já que apenas o Rei Demônio era capaz de empunhá-lo. Mesmo assim, um deles tentou atacar Abel com fogo, mas Abel ergueu seu escudo e o bloqueou com facilidade. Ao ver isso, o demônio ficou chocado ao ver que seu feitiço não surtiu efeito. Abel então retaliou rapidamente, lançando outro feitiço. Com isso, os demônios começaram a se transformar em pedra, um após o outro. Ao ver Abel usar petrificação e cancelar feitiços, os demônios começaram a questionar sua identidade. Sem que eles soubessem, Abel havia descoberto sua decodificação, capaz de desmantelar e anular fórmulas mágicas. E ao desvendar o feitiço do Rei Demônio, ele podia reconjurar magia e anular facilmente os ataques de demônios inferiores. Além disso, seu poder continuou crescendo à medida que ele reciclava sua mana e alcançava níveis inimagináveis. E através de incansáveis decodificações, ele se tornou um dos magos mais fortes do mundo. Depois de um tempo, a garota se aproximou de Abel e agradeceu por salvá-la. No entanto, ele perguntou a ela onde os heróis estavam agora. Então ela respondeu que ouvira dizer que eles foram capturados pelo Rei Demônio há 20 anos. Quando Abel ouviu as palavras 20 anos, ficou atordoado. Só então ele percebeu que estava preso na pedra há 20 anos. Depois disso, a garota alegremente incentivou Abel a segui-la, pois estavam quase chegando à aldeia. No entanto, a expressão de Abel tornou-se sombria depois de ouvir tudo o que ela lhe contara. 20 anos se passaram desde que os heróis caíram e desapareceram. Agora, o Rei Demônio governava o
mundo. A maioria dos sobreviventes havia sido escravizada por seu exército, enquanto apenas alguns conseguiram sobreviver e se esconder nos arredores. Abel, ciente disso, cerrou os punhos em fúria contra os heróis que haviam abandonado o mundo. De repente, a garota se apresentou como Layla e elogiou Abel por sua força. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Com isso, ela se perguntou se ele era um dos heróis, mas Abel rapidamente negou que fosse um herói. Assustada, Layla deu um passo para trás e se desculpou por tê-lo chateado. Assim, Abel se desculpou por seu desabafo e disse que nunca mais queria ouvir falar do grupo de heróis. Ao ouvir isso, Layla o perdoou rapidamente. Continuando, Abel perguntou a ela sobre o herói que ela havia mencionado e que estava hospedado em sua aldeia. Layla confirmou que o nome dele era Gordon e que ele era membro do clã dos anões. Ao ouvir o nome, Abel não pôde deixar de se lembrar do sorriso astuto de Gordon. Com isso, percebeu que ela estava de fato falando do mesmo Gordon que ele conhecera. Naquela época, Abel frequentemente socava. No entanto, ele não conseguia lidar com esses socos. Afinal, aqueles golpes vinham de um homem enorme. Como resultado, Abel foi arremessado para longe, ficando sem fôlego. Mas Gordon apenas riu. Ele chegou a declarar que a habilidade inútil de Abel não importava, pois o tornaria mais forte. Ao saber que Gordon planejava treiná-lo, Abel protestou, dizendo que não daria certo, mas Gordon ordenou que ele ficasse em silêncio. Ele então declarou que o grupo de heróis era para os mais fortes e que os fracos não tinham o direito de falar. Enquanto os outros assistiam, Gordon forçou Abel a se levantar e o usou como boneco de treino. Por isso, Abel jamais esqueceria o rosto de Gordon, que o usava como saco de pancadas. Lembrando-se do rosto de Gordon, ele não viu um guerreiro, mas um homem que se deleitava em esmagar os impotentes. Mas os pensamentos amargos de Abel foram interrompidos quando ele ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Olhando para cima, viu Layla perguntando se ele estava bem, mas ele não conseguiu responder direito. Deixando isso de lado, ele a lembrou que o sol estava se pondo, então eles acampariam ali durante a noite. Ele também avisou que monstros vagavam à noite, então eles não podiam se dar ao luxo de baixar a guarda. Mais tarde naquela noite, eles se sentaram ao redor da fogueira. De repente, Abel perguntou a Layla por que ela havia se aventurado tão longe, e Layla respondeu que estava desesperada para encontrar ervas para os aldeões. Ao ouvir isso, Abel perguntou como Gordon foi parar na aldeia deles. Layla respondeu que Gordon agia como protetor deles e os protegia de monstros. Ao ouvir isso, Abel percebeu que Gordon havia se escondido e estava vivendo em paz e despreocupação. De repente, Layla levantou a mão para perguntar por que ele estava procurando membros do grupo do herói. Mas Abel se recusou a explicar qualquer coisa para uma criança. Então ela perguntou se podia adivinhar. Com um sorriso, ela disse que Abel devia estar tentando derrotar o Rei Demônio com os heróis. Mas suas palavras fizeram os olhos de Abel se arregalarem em choque e ele cerrar os dentes de raiva. Ignorando isso, ele ordenou que ela apagasse o fogo e fosse dormir, e ela obedeceu. Enquanto ela dormia, Abel começou a pensar que não se importava com o Rei Demônio. Afinal, seu verdadeiro objetivo era fazer aqueles supostos heróis pagarem por isso. Para isso, ele precisava de uma força ainda maior, o suficiente para fazê-los sofrer como ele um dia sofreu. E tudo isso agora era possível graças à habilidade que todos antes consideravam inútil. Naquele momento, o colar escorregou do pescoço e caiu no chão, fazendo com que o pingente brilhasse fracamente no escuro. Não muito longe, Layla dormia, mas em seu pescoço pendia o mesmo tipo de colar que Abel usava. Na manhã seguinte, Layla disse a Abel que a vila ficava logo depois da colina, mas quando chegaram ao topo, ela de repente engasgou, chocada. Confuso, Abel olhou para frente e também ficou chocado com a situação. Eles viram a vila inteira em ruínas, casas queimando e fumaça enchendo o céu. Naquele momento, os moradores em pânico fugiram em todas as direções. Enquanto isso, Layla e Abel desceram a colina correndo e encontraram um homem ferido caído no chão. Imediatamente, Layla se ajoelhou para perguntar se ele estava bem e o que havia acontecido. Em resposta, o homem gritou que era o exército do Rei Demônio. Além disso, ele disse a ela que eles tinham vindo atrás de Gordon. Assustada, Layla imediatamente perguntou onde Gordon estava. No entanto, uma gargalhada estrondosa ecoou pelo ar e Abel se virou rapidamente. Lá, ele viu um pé enorme esmagar o chão e vários orcs gritando para massacrar todos os aldeões. Dito isso, os orcs lhes dizem que vieram para obter uma promoção, capturando um membro do grupo de um herói. Ao ouvir isso, uma criança próxima começou a chorar, mas sua avó garantiu que o protegeria. No entanto, o orc zombou dela e jurou matá-los de uma só vez. Mas antes que ele pudesse atacar, Abel apareceu e lançou seu feitiço. Num instante, o orc foi transformado em pedra. Vendo isso, a avó e a criança ficaram chocadas, enquanto os outros orcs começaram a se perguntar quem era Abel. Enquanto isso, os outros orcs ainda estavam ocupados assediando os aldeões, mas um deles correu e informou
ao chefe que os reforços humanos haviam chegado, o que o deixou surpreso. Mesmo assim, ele foi ver Abel, que estava cercado por seus subordinados assustados. Então os ridicularizou por serem intimidados por um menino tão pequeno. No entanto, a atenção de Abel foi capturada por outra coisa. Dentro da jaula, o chefe estava segurando. Ele viu um homem com braços magros, rosto abatido e corpo desnutrido. Para seu choque, percebeu que era Gordon. Ao ouvir a voz de Abel, Gordon também se assustou, mas Abel zombou dele, perguntando se ele havia feito dieta. Ignorando o comentário, Gordon exigiu saber como Abel ainda estava vivo. Ao ouvir a conversa, o chefe perguntou se Abel conhecia Gordon. Como Abel não respondeu, o chefe zombou ainda mais de Gordon, dizendo que ele havia tentado escapar, apesar de fazer parte do grupo do herói. Ele também acrescentou que Gordon nem sequer tentou lutar e se rendeu para salvar a própria pele. Ao ouvir isso, Abel riu do estado miserável de Gordon, mas Gordon de repente se manifestou, perguntando o que havia de errado com ele. Afinal, a única coisa que importava para ele era permanecer vivo. Então gritou para Abel que não sabia como ele havia sobrevivido, mas que não tinha o direito de julgá-lo. Ao ouvir isso, Abel o encarou friamente. Então virou-se para o chefe e disse que o deixaria ir se entregasse Gordon. Enfurecido com as palavras e a atitude de Abel, o chefe o atacou. E enquanto Abel se esquivava, o chefe se gabou de que um humano patético como ele jamais conseguiria resistir ao seu poder. Ele então lançou seu feitiço e orgulhosamente afirmou ser o único orc do Rei Demônio com poderes mágicos. Com isso, ele lançou o feitiço de vento, investida de vendaval. No entanto, Abel bloqueou facilmente o ataque com seu escudo. Fechando os olhos, perguntou se aquilo era tudo o que o chefe podia se gabar. Em sua mente, a fórmula da magia surgiu diante dele e ele começou a decifrá-la. Ele então criou um feitiço próprio e declarou que pegaria emprestado essa magia. Com isso, ele contra-atacou com a mesma carga de vendaval. Ao ver isso, o chefe congelou em choque e antes que pudesse reagir, o feitiço o atingiu. Ao mesmo tempo, o impacto fez Gordon entrar em pânico e sua gaiola voou. Vendo isso, Abel usou magia de vento para agarrar a gaiola com segurança. Depois disso, declarou ao chefe que não era páreo para ele. Enquanto isso, Gordon permanecia incrédulo. Mal conseguia aceitar que aquele era o mesmo Abel inútil que conhecera. Mesmo assim, o pensamento o fez sorrir. Enquanto isso, os orcs restantes fugiram em pânico. De repente, Abel ouviu alguém chamá-lo de mestre. Era Gordon, curvando-se profundamente e proclamando o poder ilimitado de Abel, que lhe abriu os olhos. Com isso, ele implorou perdão por sua grosseria passada e proclamou Abel como o verdadeiro herói. E, implorando por misericórdia, jurou lealdade a Abel até o fim de sua vida. No entanto, Abel o agarrou pelo pescoço, deixando Gordon atordoado. Com um olhar frio, Abel o chamou de aberração e perguntou se ele não sentia vergonha. Lembrou a Gordon como o havia ridicularizado e menosprezado, mas agora ousava implorar por misericórdia. Enquanto Gordon lutava para respirar, Abel exigiu informações sobre o resto do grupo. Com isso, ele lhe garante que poderia ser poupado se obedecesse. Desesperado, Gordon começou a revelar o que sabia e Abel ouviu atentamente. Quando Gordon perguntou nervosamente se Abel o pouparia agora, a expressão de Abel se obscureceu. Ele então declarou que não o mataria, mas em vez disso começou a lançar um feitiço. Imediatamente, Gordon percebeu que estava usando magia de petrificação. Com isso, Abel friamente lhe disse para aproveitar. Naquele momento, Layla correu para a frente. Bem a tempo, ela ouviu Abel dizer a Gordon que jamais esqueceria o que lhe fizeram e ficou chocada ao saber que ele estivera preso em uma pedra, esperando por vingança. Agora, ele declarava que era tarde demais para o perdão e Gordon sentiria o que um dia sentiu. Com isso, Gordon gritou de terror, enquanto seus braços endureciam como pedra. Mas seus gritos foram interrompidos quando todo o seu corpo se transformou em uma estátua. Depois, os aldeões logo se reuniram e viram o corpo de pedra de Gordon. Então, eles estavam preocupados, mas sabiam que fora Abel quem havia repelido o exército demoníaco. Logo depois, Abel ouviu alguém chamando o nome de Layla. Quando se virou, seus olhos se arregalaram em choque. Afinal, ele viu uma senhora muito parecida com Sarah. Chocado, tentou chamá-la pelo nome. Ao ouvir a voz dele, Sarah percebeu que era Abel. Surpresa por ele estar vivo, ela perguntou onde ele estivera. Acrescentou então que havia tanta coisa sobre a qual queria conversar, assim como antes. Ao ouvir isso, Abel se lembrou do dia em que ela lhe deu o pingente e implorou que ele voltasse rapidamente. Mas quando ela estendeu a mão para ele, ele só conseguiu baixar o olhar e devolver o pingente à mão dela. Depois disso, desculpou-se por quebrar a promessa. Então, sem dizer mais nada, virou-se, sabendo que nunca mais poderia viver como uma pessoa comum. Mas com seu poder agora, ele jurou vingança tanto dos heróis quanto do Rei Demônio. Enquanto isso, Layla o encarava com olhos determinados. Sem hesitar, ela correu atrás dele e deixou sua mãe confusa. Sem que soubessem, outra pessoa estava observando. Através de uma bola de cristal, Lana descobriu que o inútil
tio Abel ainda estava vivo. No entanto, ela achou que isso era perfeito, já que Abel se tornaria seu brinquedo. Enquanto isso, Abel defendeu com sucesso a vila de Layla e se vingou de Gordon. Agora, ele planejava caçar o restante dos heróis e partir para seu próximo alvo. Com isso em mente, Abel continuou caminhando. No entanto, alguém o seguiu e pediu que ele esperasse. Quando ele se virou, viu que era Layla. Enquanto ela ainda estava aliviada por alcançá-lo, Abel perguntou de repente por que ela o estava seguindo. Em resposta, ela declarou firmemente que iria com ele. Atordoado, Abel lembrou-lhe que aquela jornada não era lugar para crianças, mas ela insistiu em ir. Então ele ordenou que ela voltasse para casa. No entanto, ela gritou em resposta, recusando-se. Irritado, ele exigiu saber qual era o motivo dela ter ido com ele. Ela então respondeu que sentia que ele estaria perdido para sempre se o deixasse ir agora, e que ele acabaria sozinho. Agarrando sua mão, ela declarou que não poderia deixá-lo. Ao ouvir isso, Abel ficou surpreso, e seus olhos encontraram o pingente em suas mãos. Em seguida, ela continuou dizendo que precisava garantir que ele retornasse em segurança para sua mãe. Ao ouvir isso, Abel não pôde deixar de se lembrar da expressão preocupada de Sarah. Por fim, ele parou de discutir e disse a Layla para fazer o que quisesse. Exultante, ela concordou sem hesitar. Mais tarde, eles entraram na floresta juntos. Quando começaram a subir uma trilha na montanha, Layla perguntou por que estavam indo naquela direção. Antes que Abel pudesse responder, algo bloqueou o caminho. Ao olharem para cima, viram 3 lobos esperando por eles. Imediatamente, Layla entrou em pânico. Então um dos lobos avançou contra ela, mas Abel rapidamente lançou seu feitiço e os transformou em pedra. Em seguida, lançou-lhe um olhar frio, enquanto ela só conseguia encará-lo, nervosa. Enquanto continuavam, Abel continuou usando seus feitiços para matar monstros, enquanto Layla tropeçava e fugia de medo. Observando-a correr sem parar, ele a encarou em silêncio. Mais tarde, enquanto estavam sentados perto da fogueira, Layla murmurou que era completamente inútil. Ao ouvir isso, Abel respondeu categoricamente que não precisava de mais ninguém, já que já era o suficiente sozinho. Por isso, ele a incentivou mais uma vez a retornar à aldeia. Ao ouvir isso, Layla sentiu uma onda de desânimo. Mas então, de repente, uma ideia lhe ocorreu. Sem hesitar, ela pediu a Abel que lhe ensinasse magia. No entanto, ele respondeu que não queria se preocupar com algo tão problemático, mas ela agarrou sua mão e insistiu que queria ser útil a ele. Relutantemente, ele concordou e o rosto dela se iluminou de felicidade. Mesmo assim, Abel a observou em silêncio. Ele achou estranho que ela quisesse aprender magia, mas a ânsia dela o conquistou. No dia seguinte, Abel começou a ensinar Layla enquanto procuravam os aliados do herói, mas sua habilidade não havia despertado. Então Abel lhe ensinou que magia era energia moldada pela emoção, portanto, a chave para a magia era manter a calma. Então ele pediu que ela a liberasse enquanto se recompusesse. Layla então tentou conjurar fogo, mas apenas uma leve faísca brilhou. A partir disso, Abel percebeu que ela não tinha talento para magia e não seria de grande ajuda em uma luta por enquanto. Poucos dias depois, eles finalmente chegaram ao seu destino, que é o Porto Largo da cidade costeira oriental. Imediatamente, eles caminharam pela cidade. Ao olharem ao redor, encontraram um barco abandonado e uma rua vazia. Abel ficou confuso, já que Largo Porte deveria ser uma cidade movimentada. Mas Layla explicou que o desastre aconteceu antes de ela nascer e o medo do Rei Demônio manteve todos afastados. Enquanto explorava, Abel notou um brinquedo de pelúcia caído no chão. Ao pegá-lo, viu que estava manchado de sangue. Com isso, ele não pôde deixar de cerrar os dentes de raiva. Preocupada, Layla o chamou. Mesmo assim, ela ainda não conseguia entender seu verdadeiro objetivo ou ler seus pensamentos. De repente, Abel ordenou que ela continuasse procurando, então ela concordou rapidamente. Enquanto vagavam pela cidade silenciosa, ele pensou sombriamente que seria difícil encontrar seu alvo ali. De repente, outra pessoa apareceu diante dele. Chocado com isso, Abel não conseguiu conter o grito e Layla imediatamente correu para perto dele. Com isso, Abel confirmou que estava vendo a maga branca Lana, do grupo dos heróis. Mas então a voz de Lana tremeu ao pronunciar o nome dele. Ela então largou a cesta e correu em sua direção, implorando por perdão. Ao testemunhar isso, Layla congelou, confusa. No entanto, Abel encarou Lana com nada além de desdém. Mesmo assim, Lana continuou implorando perdão a Abel. Ao ouvir isso, Layla finalmente a reconheceu como uma ex-membro do grupo dos heróis. Mas as orelhas pontudas e a beleza graciosa de Lana deixaram Layla boquiaberta, já que era a primeira vez que via um elfo. Mas seu espanto rapidamente se transformou em choque quando Abel invocou sua magia. Usando-a, Abel ameaça Lana para que ela não o toque. Alarmada com a cena, Layla o incentiva a parar. Enquanto o puxava, ela pediu que se acalmasse, já que Lana estava implorando por perdão. Mas antes que Abel pudesse responder, uma voz alta gritou para que parassem. Virando-se, viram os moradores locais encarando Abel com raiva. Um passo à frente, exigindo o fim da violência e questionando o que Lana havia feito de errado para merecê-la. Mas a expressão de Abel endureceu e Layla se assustou. Os aldeões então disseram que se escondiam mais fundo na cidade e Lana os protegia. Então
Então ela era a deusa deles, e Abel não tinha o direito de machucá-la. De repente, uma criança começou a bater em Abel e a gritar que não deixaria ninguém intimidar Lana. No entanto, Lana os impediu e admitiu que Abel era seu ex-companheiro, mas que ela o tratava mal. Curvando a cabeça, ela implorou para expiar seus pecados e confessou que se arrependia. Ao ouvir isso, Layla ficou em silêncio. Ela então sussurrou para Abel que Lana não parecia mal, e os moradores da cidade claramente concordaram. No entanto, o rosto de Abel só ficou mais sombrio. Mais tarde naquela noite, a cidade realizou um banquete. Alguns aldeões dançaram, outros cozinharam e muitos comeram junto com Layla. Em determinado momento, Lana pediu licença para trazer mais guloseimas, e os aldeões agradeceram com gratidão, mas ao passar por um beco tranquilo, alguém a agarrou pelo pulso. Depois de jogá-la contra a parede, ele friamente disse que ela estava fingindo ser ridícula, mas Lana apenas respondeu que o rosto dele não havia mudado em 20 anos. Mas Abel zombou, dizendo que ela parecia igual a qualquer elfa, mas não havia mudado por dentro. Afinal, ele conhecia sua verdadeira face, e que ela era apenas uma bruxa vestindo a pele de uma elfa. Naquela época, enquanto Abel estava exausto, Lana o incentivava a se apressar e o lembrava de se recompor. Enquanto Abel lutava para levar a carruagem adiante, ela comentava que nesse ritmo talvez nunca chegassem à cidade. Stark então intervinha e elogiava Lana pela ideia, mas Lana respondia que adorava coisas assim. Ela revelou que costumava brincar com insetos quando criança e zombava deles. E agora, sempre que olhava para Abel, pensava nele como nada mais do que um inseto lamentável. Com isso, ela o atingiu com um feitiço de raio e ordenou que se movesse mais rápido. No entanto, Abel estava quase inconsciente devido aos choques. Mas Lana e Stark apenas riram do seu sofrimento. Mais tarde, enquanto Abel lavava o rosto, ele murmurou que aquele era mais um dia horrível para ele. De repente, ouviu barulhos próximos, então se aproximou cautelosamente. Lá, ele ouviu Lana admitir para Stark que temia os insetos na masmorra do dia seguinte. Ao ouvir isso, Abel ficou obviamente chocado. De repente, Lana sugeriu pular a masmorra e ir ao cassino, e prometeu uma recompensa a Stark, que concordou. Enquanto se dedicavam aos seus negócios, Abel fugiu, pensando que ela só se comportava assim com Stark. Mas, com o tempo, ele descobriu que ela tratava os outros da mesma maneira, incluindo Gordon. Ele testemunhou como ela seduzia qualquer um que pudesse lhe dar o que ela queria. Assim, a constatação o horrorizou. Ela manipulava o grupo das sombras com palavras cuidadosamente escolhidas. Brincava com todos os homens que encontrava e os descartava quando deixavam de entretê-la. Então, para Abel, ela não passava de uma aranha usando o corpo de uma mulher. De frente para ela novamente, Abel perguntou se ela realmente achava que ele cairia em suas encenações. Ele então a acusou de fazer lavagem cerebral na cidade e perguntou se ela havia se tornado uma guru de um culto espiritual. Tremendo, Lana disse que ele poderia insultá-la, mas implorou que não caluniasse o povo da cidade. Em meio às lágrimas, ela disse que realmente queria se redimir, pois as pessoas ali a salvaram. Ela então disse que se separou após fugir do Rei Demônio e vagou sozinha pelas terras devastadas. Quando descobriu que o Rei Demônio havia assumido o poder, ela só sobreviveu se escondendo de medo. Mas ninguém compartilhava comida com ela, então suportou uma humilhação como nunca antes. Quando chegou àquela cidade, estava no limite e quase morta. Fracamente, ela implorou às pessoas por comida e água, mas elas apenas a encararam chocadas. Assim, ela percebeu que ninguém a ajudaria ali, e uma heroína caída não merecia comida nem água. Inesperadamente, alguém colocou pão e um copo d'água ao lado dela. Confusa, ela perguntou o porquê, mas um velho simplesmente respondeu que o que importava era a pessoa à sua frente. Atordoada, Lana não conseguia entender por que compartilhavam a comida que mal tinham. Então, enquanto pegava o pão, ela continuou pensando, mas quando finalmente comeu, lágrimas rolaram pelo seu rosto. Naquele momento, ela percebeu o quão miserável havia sido o tempo todo. De volta ao presente, ela conjurou 2 bebidas e disse que estava se redimindo, ajudando outros com sua magia. Oferecendo uma a Abel, ela pediu que ele lhe desse uma chance e acreditasse nela. Abel então olhou para o copo por um momento. Depois disso, ele finalmente concordou em lhe dar essa chance. Quando ele pegou a bebida, Lana ergueu a sua. Depois disso, ela o convidou para beber com ela em comemoração ao reencontro. Enquanto isso, Layla já estava dormindo, mas Abel continuou bebendo até que desmaiou repentinamente. Por outro lado, Layla abriu os olhos lentamente, mas ela percebeu que estava em um lugar desconhecido, então olhou ao redor confusa. Então, de repente, lembrou-se de estar na festa da Lana e se perguntou como tinha ido parar ali. Enquanto seus olhos se adaptavam à escuridão, ela ficou atordoada com o que viu. Ao seu redor, jaulas cheias de criaturas implorando para serem libertadas. Ao olhar mais de perto, viu monstros e até homens-fera presos lá dentro. Por isso, ela se perguntou onde estariam os habitantes da cidade, já que restavam apenas criaturas enjauladas. De repente, ela notou alguém se aproximando. Ao se virar, viu que era Lana. Imediatamente perguntou onde estavam e se alguém os havia sequestrado. Mas Lana não respondeu e permaneceu em silêncio. De repente, Lana sorriu
sorriu e começou a rir, zombando de Layla por ela não ter percebido a verdade. Ao ouvir isso, Layla ficou chocada, mas logo depois ela viu Abel emergir de um círculo mágico e ser amarrado a uma cruz. Ao ver isso, ela engasgou de horror. Lana então explicou que Abel havia dormido por 3 dias devido à sua poção especial. Com isso, ela zombou de que os homens eram fáceis de controlar, simplesmente agindo de forma frágil. Ao ouvir isso, Layla se lembrou de como um homem tentou proteger Lana e como todos os pedidos de desculpas dela eram mentiras. Mesmo assim, ela a confrontou e disse que havia prometido mudar. Em resposta, Lana disse que havia melhorado em um aspecto, porque, comparada ao inútil Abel, ela trataria Layla ainda pior. Essas palavras destruíram o espírito de Layla. Ela então se esforçou para aceitar que os habitantes da cidade que adoravam Lana estavam sendo usados. Ao ouvir isso, Lana zombou dela por só ter percebido isso agora. Ela então se gabou de ter feito uma lavagem cerebral na cidade inteira com magia. Ela admitiu que precisava de uma força vital transbordante para manter sua beleza. E embora sugá-la de uma pessoa fosse problemático, governar uma cidade tornava tudo muito mais fácil. Além disso, os homens eram especialmente fáceis de manipular quando estavam cegos por sua beleza. Com isso, ela começou a tirar o vestido e declarou a cidade seu campo de testes. Então, agora este é o lugar perfeito para se entregar ao seu hobby perverso. Ao ouvir isso, Layla ficou horrorizada, mas Lana rapidamente chamou seus criados e anunciou que era hora de se divertir. Imediatamente, Layla tentou fugir, culpando a si mesma. Afinal, foi ela quem primeiro confiou em Lana, mas Abel duvidou dela o tempo todo. Mas enquanto corria, de repente tropeçou e caiu. Ao ver isso, o monstro estendeu a mão para agarrá-la. Quando o monstro a agarrou, Layla gritou de terror, mas Lana achou seus gritos estranhamente deliciosos. Desesperada, Layla tentou liberar magia de fogo, mas apenas uma fraca faísca surgiu. Vendo isso, Lana riu ironicamente de sua fraqueza. Ela então revelou que tinha visto a ressurreição de Abel através de sua clarividência. Por isso, ficou feliz por Layla ter ido com ele, já que Abel sozinho talvez nunca tivesse acreditado nela. Olhando para Layla, Lana admitiu que adorava ver o rosto dela contorcido de medo. Deixando isso de lado, ela começou a preparar sua refeição. Em seguida, começou a absorver a força vital de Layla. Por conta disso, Layla sentiu suas forças se esvaírem e desejou que Abel a salvasse. Mas então ela se conteve, percebeu que estava confiando demais em Abel. Ela também se lembrou da tristeza em seus olhos e de como havia jurado salvá-lo. Por isso, queria ser igual a ele e protegê-lo. Com essa determinação, lembrou-se de Abel, ensinando-a a guiar a magia que fluía dentro de seu corpo. Lembrando-se disso, ela sabia que precisava se proteger agora. Com olhos determinados, concentrou sua energia e canalizou magia para a mão. Quando sua voz soou, Lana notou algo estranho. No entanto, a palma da mão de Layla já a atingira no rosto. Devido ao golpe, um hematoma ficou em sua bochecha. Além disso, a força a fez voar e cair no chão. Por outro lado, Layla cambaleou para trás e colocou distância entre elas. Mesmo assim, Lana a amaldiçoou furiosamente, chamando-a de miserável. Ela se enfureceu com o insulto de ser atingida e jurou que Layla não sairia viva. Com isso, sua magia se acendeu e ela desferiu um ataque mortal. Layla só pôde observar enquanto o ambiente ao redor se tornava branco. Naquele momento, a mão de Abel se contraiu e ele de repente pronunciou a palavra decodificação. E imediatamente ele agarrou Layla e a puxou para longe no momento em que o feitiço a atingiu. Vendo isso, Lana ficou atordoada e ouviu Abel elogiar Layla por lhe dar tempo suficiente. Assim como ela, Layla ficou igualmente surpresa quando ele revelou que havia acabado de decodificar. Deixando isso de lado, ele a colocou a uma distância segura. Além disso, deu um tapinha em seu ombro e a elogiou pelo esforço. Depois disso, virou-se e disse para ela deixar o resto com ele. Com isso, Abel gritou para Lana que era hora de acabar com tudo. Ao ouvir isso, Layla permaneceu atordoada. Enquanto isso, Abel começou a invocar sua magia. Então, os olhos de Lana se arregalaram em descrença, já que ele estava inconsciente há 3 dias inteiros. Mas Abel apenas a encarou em silêncio. Seus pensamentos voltaram ao momento em que concordaram em lhe dar uma chance e beber o cálice que ela lhe oferecia. Logo depois, ele desmaiou. Mas os lábios de Lana se curvaram em um sorriso enquanto ele estava inconsciente no chão. Mas quando Abel viu a fórmula na tela, ele rapidamente confirmou seu palpite. Mesmo assim, ele achou a fórmula complexa demais. Mesmo assim, ele sabia que ela estava mentindo. Então bebeu o veneno amaldiçoado para decifrá-la. Além disso, gritou que queria provar mais uma vez o quão imunda ela era. Ao ouvir isso, Lana só conseguiu cerrar os dentes de frustração. Abel então chamou Layla pelo nome e ordenou que ela ficasse atrás dele. Em resposta, ela obedeceu rapidamente. Mas os monstros aprisionados ali perto começaram a ser libertados. Em seguida, Lana jurou matar Abel. Então, ordenou que os monstros o capturassem. Em resposta, Abel lançou seu feitiço e encerrou a primeira leva de criaturas em pedra. Em seguida, declarou friamente que não se importava se elas já tinham sido humanas. Enquanto seus membros estavam congelados, ordenou que permanecessem fora do seu caminho. Naquele momento, os Homens-Fera próximos o observaram
observavam e ficaram boquiabertos de espanto com seu poder. Mas monstros o atacaram. Então Abel os enfrentou de frente e lançou feitiços contra eles. Enquanto isso, Lana se esgueirou para trás dele e admirou a habilidade de Abel, que transformava qualquer magia em sua. No entanto, ela sorriu maliciosamente, já que nenhuma força poderia bloquear um ataque invisível. Com isso, ela ergueu seu cajado nas costas de Abel e canalizou sua feitiçaria nele. Enquanto isso, Abel estava concentrado nos inimigos à sua frente. Por isso, não viu o ataque iminente até que este lhe atravessou as costas, e seus olhos se arregalaram ao perceber isso tarde demais. Ao testemunhar isso, Layla ofegou em choque. Afinal, Abel foi atingido por uma flecha invisível nas costas. Com isso, Lana perguntou a Abel o que ele achava de sua magia transparente. Ela então explicou que a flecha era feita de magia invisível que só pode ser revelada com o impacto. Então, quando Abel caiu de joelhos, Lana declarou sua derrota. E quando seu monstro ergueu o punho para atacar, ela provocou Abel, dizendo que o orgulho dele finalmente o havia traído. Observando isso, Layla só conseguiu gritar o nome de Abel em desespero. Mas, de repente, Abel sarcasticamente questionou Lana se ela tinha certeza. Depois de dizer isso, ele virou a capa e revelou seu corpo. Lana ficou chocada, enquanto Layla ficou igualmente surpresa com o que havia por baixo da capa de Abel. Seu corpo estava protegido por um círculo mágico. Vendo a expressão atordoada de Lana, Abel disse que ela ainda era uma maga poderosa do grupo dos heróis. Então ele veio preparado. Ao ouvir isso, Lana finalmente entendeu o que ele queria dizer. Ele havia ativado decifrar em todo o corpo, o que a deixou apenas com ataques mágicos. Sabendo que não conseguiria vencer, Lana caiu no chão. Enquanto estava lá, ela de repente chamou Abel. Ela então tentou implorar por perdão, admitiu seus erros e implorou para fazer qualquer coisa se fosse poupada. Mas Layla apenas olhou, incrédula. Mesmo assim, Lana continuou jurando que nunca mais faria aquilo. Abel então se aproximou dela, mas quando ela viu seu sorriso sarcástico, seus olhos se arregalaram e seu rosto congelou em um sorriso nervoso. Ele então exigiu que ela se rendesse. Enquanto começava a petrificá-la, disse friamente que ninguém jamais acreditaria nela novamente. Ao ouvir isso, Lana pensou na gentileza dos habitantes da cidade e soube que havia desperdiçado sua última chance. Mesmo assim, Abel ficou feliz por ela não ter mudado, pois a odiava desde o dia em que a jornada começara. Ao ouvir isso, Lana gritou desesperada, mas sua mão já havia começado a se transformar em pedra. À medida que seu corpo endurecia lentamente, ela se convenceu de que sua beleza se tornaria eterna. Com esse pensamento, ela se transformou em pedra com uma risada no rosto. Mas Abel olhou para sua forma petrificada e se afastou, chamando-a de feia. De volta à cidade, as pessoas finalmente retornaram e se perguntaram o que havia acontecido com elas. No esconderijo, Layla disse que os moradores transformados em monstros foram salvos graças a Abel, mas de repente, Abel pediu que ela o perdoasse, o que a surpreendeu. Ele disse que a segurança dela nunca fez parte do plano, já que a vingança era tudo o que importava. Apesar disso, ela se preocupou com ele e até tentou protegê-lo. Com hesitação, ele admitiu que queria dizer algo mais. Então Layla esperou pacientemente, mas antes que ele pudesse continuar, ouviu-se um barulho vindo dos arbustos. Logo, a garota fera chamada Galga emergiu e chamou Abel de Rei Demônio após presenciar sua batalha. Após isso, ela rapidamente se ajoelhou diante dele. Então, ela proclamou seu desejo de se tornar sua mão direita. Ao ouvir isso, Abel e Layla ficaram perplexos com as bobagens que ela estava dizendo. Ao ver Galga aparecer de repente e agir como se adorasse Abel, Layla ficou claramente infeliz. Enquanto isso, Abel perguntou por que ela achava que ele era o Rei Demônio e o que ela queria dizer com ser um braço direito. Galga então imediatamente se curvou em desculpas por não se explicar. Em seguida, ela revelou que já havia servido ao exército do Rei Demônio e agora buscava um novo mestre. Vendo a surpresa deles, ela revelou que havia sido dispensada do exército do Rei Demônio há muito tempo. Mesmo assim, sempre sonhou em servir ao Rei Demônio, mas foi expulsa quando descobriram que ela era meio humana. Depois disso, ela vagou pela terra até ser capturada por Lana. Justamente quando sua esperança estava se esvaindo no cativeiro, ela testemunhou Abel usando magia de petrificação como o Rei Demônio. No entanto, sua aparência não combinava com a do Rei Demônio. Ainda assim, o poder avassalador de sua magia a convenceu do contrário. A partir daquele momento, ela acreditou que Abel estava destinado a derrotar o Rei Demônio e assumir o trono. Ao ouvir isso, Layla sussurrou que Galga viu Abel derrotar um herói e o confundiu com um vilão. Com isso, Layla disse categoricamente a Galga que Abel não pretendia ser um Rei Demônio nem reunir seguidores. No entanto, Galga ignorou e insistiu que nenhum servo deveria falar diante de seu mestre. Ela até zombou de Layla por ter sido espancada e se tornar inútil para o Rei Demônio, mas ela também suspeitava que Layla só queria Abel para si durante a viagem. Layla então se virou para Abel para incentivá-lo a falar e perguntou se ele levaria Galga, mas Abel só tinha uma expressão complicada. Ao verem isso, Layla e Galga ficaram confusos. Layla então pensou que ele a tivesse entendido mal e começou a questionar seu olhar. No entanto, Abel continuou
continuou em silêncio. A verdade é que ele tinha uma queda por criaturas fofinhas, então as orelhas e a cauda de Galga eram difíceis de recusar, mas de repente Galga sentiu algo e rapidamente se virou bruscamente para longe. Logo depois, uma enorme explosão irrompeu atrás deles, e imediatamente os três olharam para cima. Lá viram uma criatura gigante se aproximando. Chocada com isso, Layla se perguntou que tipo de monstruosidade seria aquela. Em resposta, Galga identificou como um verme de ferro que costumava atrapalhar Lana. Ao ouvir isso, Abel percebeu que Galga o havia sentido antes dele, mas deixou esse pensamento de lado e preparou seu feitiço. Sem hesitar, ele lançou um violento ataque de vento. No entanto, a criatura simplesmente os encarou. Abel percebeu isso e olhou para cima bem a tempo de ver sua enorme cauda balançando em direção a eles. Então, ele rapidamente puxou Layla para longe, enquanto Galga se esquivava sozinha. Naquele momento, Layla especulou que o verme poderia ter refletido a magia anterior de Abel. Galga então gritou que o corpo do monstro estava completamente coberto por uma armadura tão forte quanto aço. O verme de ferro então soltou um grito agudo que abalou o ambiente. Então, Abel decidiu petrificar-se, mas antes que pudesse agir, alguém passou por ele. Ao olhar, era Galga saltando para a frente a uma velocidade incrível. Ela correu direto para o verme e, usando apenas o punho, golpeou-o com uma força tremenda. Como resultado, rachaduras se formaram na armadura do verme e ele caiu pesadamente no chão. Ao testemunhar isso, Layla e Abel ficaram chocados. Enquanto isso, Galga apenas sorriu e perguntou a Abel o que ele tinha achado. Com confiança, ela declarou que sua força a tornaria útil para ele. Assim, Layla ficou abalada de raiva com seu riso zombeteiro. Enquanto isso, Abel viu sua força física avassaladora e soube que ela poderia ser seu braço direito. Assim, Abel aceitou Galga, mas Layla ficou atordoada. Galga então a incentivou a se fortalecer caso ousasse se opor. Mais tarde, enquanto continuavam a jornada, Layla contou o dinheiro. Ela então ficou preocupada que as despesas de viagem aumentariam agora que tinham 3 anos. Enquanto estava perdida em pensamentos, Galga olhou de repente para cima. No mesmo instante, Abel parou de andar, levando Layla a perguntar o que havia de errado. Em vez de responder, Abel ordenou aos que estavam escondidos que se mostrassem. Em resposta, uma voz notou que Abel de fato os havia sentido. Logo, um cavaleiro se adiantou e implorou a Abel que salvasse seu país. No entanto, Abel e os outros ficaram confusos. Mais tarde, naquela noite, dentro de um castelo distante, uma figura solitária estava sentada e tremia por toda parte. Mas essa pessoa era Aidan. No dia seguinte, na estrada, uma carruagem partiu. Dentro dela, Galga reclamou da carroça, enquanto Layla a lembrava de que eles tinham que seguir as instruções do cavaleiro. Pouco depois, a líder se apresentou como Neil, a capitã dos cavaleiros de Claymore. No momento, Abel e os outros estavam a caminho de sua terra natal, o reino Claymore. Neil disse que seu povo estava lutando contra o rei demônio e que ela estava em busca de aliados. No entanto, o reino vizinho de Alcalera havia recusado seu apelo. No caminho de volta, ela testemunhou a batalha de Abel com o verme de ferro e Layla os convenceu de que deveriam viajar juntos. Com isso, Neil agradeceu calorosamente e disse que a guerra com o rei demônio poderia finalmente terminar. Ela então se curvou em agradecimento, mas Abel pensou que ela poderia se nocautear com seu escudo. Mas, de repente, Galga pressionou o rosto contra a janela. Então Neil a alertou para não se inclinar demais. Enquanto isso, Abel silenciosamente desejou ainda estar rastreando os últimos membros do grupo dos heróis. Mas Layla não tinha planos de recusar, já que a recompensa prometida os ajudaria a descansar um pouco. Mesmo assim, Abel concordou que eles precisavam do dinheiro. Além disso, ele já tinha informações sobre Stark e outros 2 membros do grupo dos heróis. Mas um detalhe ainda escapava a Gordon, então eles se prepararam para o longo caminho que os aguardava. 5 dias depois, eles finalmente chegaram ao seu destino. Ao olharem para cima, puderam ver o enorme elenco do reino Claymore. Galga se maravilhou com o tamanho do portão, enquanto Layla sentiu sua majestade à primeira vista. Depois, Neil disse que os levaria ao seu mentor e pediu que explorassem até lá. No entanto, Galga começou a olhar ao redor, confusa, e Layla perguntou o que havia de errado. Naquele momento, o mentor de Neil apareceu e a recebeu de volta. No entanto, os olhos de Abel se arregalaram no instante em que o viu. Assim que Abel o reconheceu, Aiden também congelou em descrença ao vê-lo. Com isso, a lembrança de Aiden lhe veio à mente. Enquanto isso, Neil ficou intrigada e perguntou se eles se conheciam. De repente, Abel avançou e atacou Aiden, pegando-o desprevenido. No entanto, Neil rapidamente interceptou e bloqueou o golpe com seu escudo. Ela então exigiu saber o que Abel pensava que estava fazendo. Após ser atingido por seu escudo, Abel cambaleou para trás. Então, enquanto Neil verificava Aiden, Abel ficou surpreso por ela ter conseguido bloquear sua magia. Enquanto isso, Layla permanecia perplexa, enquanto Galga simplesmente incentivava Abel. Abel então gritou para Neil se mexer, já que Aiden era um dos heróis do grupo contra quem ele buscava vingança. Confuso, Neil ainda insistia que Aiden era uma figura insubstituível em seu reino. Ela disse que ele liderava os cavaleiros e era o guerreiro mais forte deles, mas Aiden
Aiden parecia inseguro. Mesmo assim, Neil encarou Abel e jurou que ele jamais machucaria Aiden enquanto ela estivesse viva. Ao ouvir isso, Abel exigiu que Aiden o encarasse, mas Aiden desviou o olhar e a raiva de Abel explodiu. Ao saírem, Neil lembra a Abel que havia oferecido um lugar para ficar, mas que talvez reconsiderasse pedir ajuda. Mesmo assim, ela os alertou para não levantarem a mão contra seu mentor novamente. Preocupada, Layla chamou Abel pelo nome. No entanto, ela notou sangue escorrendo pela cabeça dele, onde o escudo de Neil o atingira. Com isso, Abel só conseguia pensar silenciosamente que Neil era perigoso. Enquanto isso, Neil informou Aiden que suas negociações com Alcalera haviam fracassado. Ao ouvir isso, Aiden disse que não era surpresa, já que seu reino havia entrado em conflito com Alcalera há muito tempo. O que o surpreendeu foi que Neil havia trazido Abel junto. Ele então disse que Abel o teria matado se não fosse por ela, e agradeceu a ela por intervir. Enquanto isso, dentro do castelo, Abel e os outros estavam jantando. Ainda assim, Abel ficou inquieto e obcecado com a forma como Neil bloqueava seu caminho para a vingança. Layla então o incentivou a relaxar, já que Aiden parecia fraco demais para ter participado do grupo do herói. Ao ouvir isso, Abel puxou as próprias roupas. Ele então mostrou uma marca e revelou que Aiden era, na verdade, o maior covarde de todos. Naquele momento, Abel estava amarrado e indefeso. Enquanto isso, Aiden estava parado nervosamente acima dele. De repente, Stark exigiu saber o que Aiden estava esperando. Ele então o lembrou que só precisava esfaquear Abel com o atiçador em brasa. Quando Aiden continuou a tremer, Stark sussurrou que se falhasse, Aiden substituiria Abel. Com isso, Aiden levantou o atiçador. Observando isso, Abel pensou que Aiden era apenas um lacaio covarde, sempre se curvando a quem detinha o poder. Sem que ele soubesse, Neil estava do lado de fora e ouviu. Então Abel continuou e chamou Aiden de parasita lamentável que faria qualquer coisa para sobreviver. Ao ouvir isso, Neil entrou de repente e negou veementemente as palavras de Abel. Ela admitiu que Aiden se tornou chefe porque fazia parte do grupo de heróis, mas confiava nele por outro motivo. Naquela época, ela havia sido deixada sozinha, mas foi Aiden quem a salvou. É por isso que ela confiava nele, não por seu passado, mas por sua própria convicção. Ao ouvir isso, Layla e Galga ficaram atordoados. No entanto, Abel questionou a situação e se convenceu de que Aiden só agiu sob ordens de outra pessoa para salvá-la. Naquele momento, Galga cutucou Layla para chamar sua atenção. Ela então sussurrou que sentia um cheiro estranho vindo de Aiden. Ao ouvir isso, Layla ficou visivelmente confusa. Enquanto isso, em outro lugar, Aiden estava sozinho, imerso em pensamentos. Ele então começou a se perguntar por que Abel ainda estava vivo. No entanto, rapidamente concluiu que já era tarde demais. Lá fora, um demônio o observava. De volta à casa de Abel, Neil decidiu deixá-los. Enquanto isso, Abel continuava pensando que Aiden não poderia ser assim. Ainda assim, ele se perguntava se Aiden havia realmente mudado e se ele poderia perdoá-lo. Enquanto isso, Layla notou a expressão sombria de Abel e ficou preocupada. Então, ela lhe disse que tinha sido realmente feliz naquela época, o que deixou Abel perplexo. Ela então explicou que Abel falou sobre si mesmo pela primeira vez ao mencionar o grupo de heróis naquela ocasião. Ao ouvir isso, Abel ficou atordoado e continuou a encará-la. Então Layla respondeu com um sorriso radiante. Naquele momento, Abel se perguntou quando tudo entre eles havia mudado. Enquanto isso, Galga os observava em silêncio, enquanto se encaravam. Mas o silêncio se tornou tão pesado que ela o quebrou com um bocejo casual. Com isso, Layla se desculpou e disse que ia ao banheiro. Enquanto isso, Galga sugeriu que fossem dormir logo, e Abel concordou. No entanto, lá fora, Layla havia fugido depois do que dissera. Afinal, o ar estava insuportavelmente estranho, e ela percebeu como as coisas haviam se tornado estranhas de repente. Deixando o pensamento de lado, ela decidiu voltar. Mas, antes que pudesse, notou Aiden espreitando por perto. Ao vê-lo, ela rapidamente se escondeu atrás da parede. Naquele momento, Aiden começou a dizer que tudo estava pronto, conforme combinado. E, imaginando com quem ele estaria falando, Layla se aproximou para espiar, mas o corredor já estava vazio. De repente, alguém apareceu atrás dela. Assustada, ela se virou, mas a figura apenas sussurrou para dar início ao caos. Momentos depois, os portões do castelo foram atingidos por uma enorme força metálica. O impacto ecoou e imediatamente alertou Galga e Abel. Ao mesmo tempo, Neil e os outros ficaram atordoados com o barulho. Logo, um guarda tocou o alarme e gritou que estavam sob ataque. Em seguida, o exército do Rei Demônio invadiu o local. Os guardas foram forçados a enfrentá-los. Chocado com o ataque noturno, Neil instou Aiden a falar, mas ele permaneceu em silêncio. Então ela o chamou novamente. Ao ouvir isso, ele finalmente ordenou que todas as tropas defendessem o portão principal. Enquanto isso, Abel percebeu que Layla ainda não havia retornado. Então ele perguntou a Galga se ela poderia encontrá-la, ao que ela confirmou. De repente, ela perguntou se ele se juntaria à batalha, mas ele disse que encontrar Layla era a prioridade, e qualquer um que cruzasse seu caminho seria derrotado. Logo, o caos tomou conta do castelo devido à luta entre demônios e cavaleiros. Perto dali, Abel e Galga continuaram seu caminho. No entanto, quando Abel olhou para baixo, percebeu que o exército demoníaco estava claramente em vantagem. Mas, de repente, uma figura velada
veloz passou correndo acima dele. Felizmente, ele conseguiu se esquivar do monstro do tronco a tempo. Sem hesitar, preparou seu feitiço e o lançou diretamente na criatura. Como resultado, o corpo do monstro do tronco começou a endurecer. Enquanto isso, Galga avançou em direção ao monstro pássaro. Usando suas garras, ela o golpeou com grande força. Em seguida, Abel perguntou rapidamente para onde deveriam correr em seguida, e Galga indicou o caminho. Ao pularem na parede, tropeçaram em Neil, que lutava contra vários monstros. No momento em que ela temia que fossem dominados, Abel e Galga avançaram. Como resultado, os inimigos que bloqueavam seu caminho foram esmagados. Durante a luta, Abel elogiou Galga por conseguir acompanhá-lo, mas ela respondeu humildemente que ainda estava longe do seu nível. Enquanto isso, Neil e os soldados só conseguiam olhar, chocados, para a própria força. Sem que eles vissem, um demônio observava das sombras, confirmando silenciosamente que os rumores sobre Abel eram verdadeiros. Depois de um tempo, Abel e Galga derrotaram os monstros ao redor, então Neil rapidamente agradeceu e admitiu que ela não teria sobrevivido sem a ajuda deles. Mas Abel explicou que lutou apenas porque os monstros bloquearam seu caminho até Layla. De repente, Galga enrijeceu-se e pressentiu o perigo. Então chamou Abel e ele gritou que ainda não tinha acabado. Quando olharam para a frente, mais demônios já avançavam. Ao ver isso, Abel e os soldados entraram em pânico. Logo, os demônios avançaram em direção aos soldados. Abel então exigiu saber por que os demônios estavam lá dentro, mas Neil insistiu que era impossível. Mas, percebendo que mais pessoas poderiam entrar pelo portão principal e prendê-los, ela suspeitou que alguém os tivesse traído. De fato, uma passagem secreta havia sido aberta dentro do castelo. Enquanto isso, Galga de repente sentiu algo. Ela então apontou para Aiden e declarou que o cheiro demoníaco que sentira antes era dele. Ao ouvir isso, Aiden congelou em choque e olhou para Abel. Enquanto isso, Abel confirmou sua suspeita e o acusou de ser um traidor. Ao ouvir isso, Aiden ficou nervoso. No entanto, Neil o protegeu e disse que aquilo era um erro, mas Abel insistiu que já tinha visto o suficiente. Apesar disso, ela alegou que Aiden era seu salvador. Naquele momento, um demônio apareceu atrás de Aiden e cravou um cristal em seu estômago. Pego completamente desprevenido, Aiden ofegou de dor à medida que o cristal afundava. O demônio zombava de sua luta para se manter vivo. Logo, o corpo de Aiden começou a inchar grotescamente. Enquanto outros se surpreendiam, o demônio declarou que aquela era a recompensa de Aiden. Com Layla nos braços, o demônio se apresentou como Jane, uma oficial do exército demoníaco. Ao vê-la, os olhos de Abel se arregalaram de pânico enquanto ele chamava por Layla, mas ela o ignorou e anunciou o início do segundo turno. Com isso, Galga correu em direção a Jane. Inesperadamente, algo a atingiu e a jogou no chão, mas a força era tão grande que ela não conseguiu se levantar. Ao mesmo tempo, um monstro surgiu diante deles e começou a rosnar. Ao ver isso, os olhos de Neil se arregalaram, incrédulo de que aquela criatura fosse seu mentor, Aiden. Enquanto isso, Jane insistia para que Abel continuasse desempenhando seu papel naquela peça distorcida chamada vingança. Ao ouvir isso, Abel se perguntou como ela sabia disso, mas sabia que não era o momento certo para refletir. Então, imediatamente lançou um feitiço em Aiden. No entanto, Aiden atingiu o chão e a magia petrificou as areias. Ao ver isso, Abel ficou chocado ao ver que Aiden o havia desviado. De repente, Aiden estendeu a mão para frente e atingiu a parede de pedra próxima. Como resultado, os cacos voaram. Abel levantou a capa para se proteger. Depois disso, não conseguiu evitar chamar Aiden de canalha. No entanto, depois do que aconteceu com Neil, ele percebeu que sua decodificação não conseguia bloquear ataques físicos. Então, ele precisaria se concentrar em esquivar até que a oportunidade certa de atacar com magia aparecesse. Olhando ao redor, avistou Galga ainda caído no chão. Ao mesmo tempo, viu Neil ajoelhado por perto. Ela ainda não conseguia aceitar a traição de Aiden e achava que aquilo era um pesadelo. Mas o olhar de Aiden de repente se fixou nela, fazendo-a olhar para trás, surpresa. Agora Neil se perguntava o que ela faria. De repente, Abel gritou para ela lutar e a lembrou de que Aiden não era mais humano. Enquanto avançava em direção a Aiden, Abel a lembrou de que ela era uma cavaleira que tinha algo a proteger. No entanto, Aiden agarrou Abel no meio do ataque e ele começou a se debater. Naquele momento, as lembranças de Neil sobre Aiden ressurgiram. Ela se lembrou do dia em que ele lhe perguntou se ela sabia o que significava ser uma cavaleira. Alimentada por essa lembrança, ela finalmente se moveu, cortando o braço de Aiden e forçando-o a soltar Abel. Após libertar Abel, Neil esclareceu que ela não estava ajudando, mas sim que era uma cavaleira que jurou arriscar a vida pelos outros. Ao ouvir isso, Abel não pôde deixar de sorrir de satisfação. Em seguida, insistiu para que ela lhe desse algum tempo, e ela concordou sem hesitar. Levantando o escudo, Neil se preparou para o golpe de Aiden. Ela se retesou sob a força, mas se recusou a ceder e sabia que Aiden estava ciente de sua teimosia. Em resposta, Aiden a atingiu com múltiplos ataques, mas Neil se manteve firme e encarou Aiden com olhos firmes. Ao ver isso, Aiden sentiu-se inquieto. Seus pensamentos então voltaram ao passado, à época em que a conhecera. Ele havia fugido para aquele país
país para escapar do Rei Demônio e tropeçou nela, que acabara de perder os pais para o exército demoníaco. Por pena, ele a procurou e ela, por sua vez, jurou se tornar uma cavaleira digna como ele. Com isso, ele lhe disse que ser cavaleira significava arriscar tudo e ela acreditava nele, mesmo que ele fosse apenas um mentiroso. E, no entanto, ao olhar para ela agora, ele viu a força de sua determinação. Ele descobriu que ela de fato havia se tornado poderosa, mesmo tendo sido moldada pelas mentiras que ele contava. Mas, de repente, Abel agradeceu a Neil por lhe dar tempo e completou um círculo mágico gigante sobre Aiden. Com um sinal de sua mão, o círculo desencadeou um feitiço poderoso que atingiu Aiden diretamente. A força da explosão forçou os soldados a fecharem os olhos, enquanto Neil erguia o escudo para suportar o impacto. No entanto, Abel assistiu sem pestanejar enquanto ele declarava que tudo havia acabado. Quando a luz finalmente se apagou, Aiden estava firmemente preso em algemas mágicas. Pouco tempo depois, o sol nasceu sobre o castelo, mas Neil continuava desanimado com Aiden. Enquanto isso, Abel colocou a mão em Aiden enquanto pensava em como o cristal o havia transformado em um monstro. Agora que estava calmo, concentrou sua habilidade de decodificação para localizar o cristal escondido ali dentro. Lentamente, a casca monstruosa se desprendeu e a forma humana de Aiden retornou. Ao ver isso, todos ficaram surpresos ao ver que Aiden era humano novamente. Mal conseguindo se mover, Aiden chamou fracamente o nome de Abel e murmurou um pedido de desculpas. Mas Abel ficou atordoado e confuso. Aiden então confessou que sempre se curvou à força, como Stark, por fraqueza. No entanto, ele finalmente encontrou seu lugar com Neil e os outros. Mesmo assim, ele traiu todos que amava só para salvar a própria pele. Mas, quando viu Neil lutando com determinação inabalável, a vergonha o consumiu. Ele então admitiu que não merecia perdão, mas ainda assim pediu perdão a Abel. Ao ouvir isso, Abel sentiu-se estranho, pois sabia que suas palavras eram verdadeiras. Afinal, a maneira como Aiden disse aquilo soou diferente das outras. Mesmo assim, ele hesitou. Ele se lembrou do tormento que suportou ao ser petrificado e torturado por Aiden. Além disso, foi forçado a sofrer por 20 anos e a vingança foi o que o manteve vivo. Nesse momento, um ataque atingiu Aiden. Chocados com isso, todos se voltaram para a muralha do castelo. Lá, viram Jane bocejando preguiçosamente e falando sobre o quanto estava entediada. Ao vê-la, Abel imediatamente correu e arrancou Layla dela. Ignorando isso, Jane perguntou se ele não estava entediado e quando o perdão se insinuou em seu coração. Ela então lhe disse que o perdão era inútil, já que seu ódio era para transformar tudo em cinzas. Por fim, ela revelou que a pessoa mais odiada por Abel o aguardava no castelo do Rei Demônio. Ao ouvir isso, Abel ficou atordoado. Inesperadamente, Jane ergueu as asas e desapareceu no céu, mesmo com a ordem de parar. No entanto, a perseguição de Abel foi interrompida pelo grito desesperado de Neil. Ela continuou chamando seu nome e implorando para que ele não morresse. Com grande esforço, Aiden conseguiu levantar a mão e perguntou se ele ao menos havia se tornado um professor digno para ela. Quando sua mão caiu sem vida no chão, o silêncio tomou conta do ar. Lágrimas então brotaram dos olhos de Neil e ela chorou copiosamente. Assim, Abel só pôde olhar para baixo, já que Aiden era apenas sua vingança. Mas ele é um mentor para Neil. Depois, o cavaleiro finalmente entregou as recompensas a Abel e aos outros. Nesse momento, uma voz o chamou para parar. Virando-se para olhar, viram Neil chamando Abel e declarando que queria ir com eles. Mas tanto Abel quanto Layla ficaram surpresos com as palavras dela. Neil então explicou que para realmente proteger a todos, eles precisavam derrotar o Rei Demônio rapidamente. No entanto, Abel a incentivou a encontrar outra pessoa, já que seu único objetivo era a vingança. Mas depois de pensar bastante, Neil disse que Abel talvez fosse o único capaz de enfrentar o Rei Demônio. Por isso, ela jurou se dedicar a persuadi-lo a lutar contra o Rei Demônio. Ao ver sua determinação, Abel foi pego de surpresa. Layla então sussurrou que eles deveriam aceitar Neil, já que ela poderia cobrir suas fraquezas em batalha. Com isso, Abel finalmente admitiu que as habilidades de Neil seriam úteis. Então ele concordou e os outros comemoraram a decisão. E assim, Neil se juntou oficialmente à equipe de Abel. Nos dias seguintes, o grupo viajou junto até o local onde visitaram o mercado pela primeira vez. Depois disso, lutaram contra demônios ao longo do caminho. Ao cair da noite, montaram um acampamento. Assim que o jantar ficou pronto, Neil serviu a comida orgulhosamente e garantiu a eles sua confiança na cozinha. Enquanto Neil e Galga comiam avidamente, Abel permaneceu em silêncio. Mas Layla percebeu sua distância, então o incentivou a ouvi-la e perguntou de quem ele buscaria vingança em seguida. Após uma pausa, Abel revelou que Max seria o monge de elite. Afinal, ele dominava uma infinidade de feitiços. Mas, ao contrário do resto do grupo, Abel explicou que Max nunca o havia intimidado ou assediado. No passado, Abel quase foi atingido por uma faca enquanto era alvo da brincadeira, mas Stark até comemorou por ganhar 50 pontos, enquanto Lana incentivou Max a tentar. No entanto, Max recusou, pois preferia ler. Ao ouvir isso, Stark o chama de chato, embora Gordon o incentive a se juntar a eles algum dia, enquanto os outros continuavam suas travessuras. Os olhos de Abel permaneceram em Max, que
que finalmente retribuiu o olhar. Em batalha, Max subjugou monstros enormes sem esforço, enquanto Stark e os outros lutaram até mesmo contra criaturas menores. Enquanto Max observava, Abel percebeu que Max os encarava como um inseto. Além disso, Abel sabia muito pouco sobre Max, que era um sujeito misterioso. Ao ouvir tudo isso, Layla ficou em silêncio, mas de repente Neil quebrou o silêncio com uma exclamação. Neil então empurrou a porção de Abel para ele e insistiu que ele comesse, mas ele recusou. Ao vê-la confusa, explicou sem rodeios que era porque a comida dela estava horrível. Ofendido, Neil defendeu a comida dela, mas Abel zombou do sabor do reino dela, enquanto Layla interveio para impedi-los. Neil então apontou para Galga, mas Galga disse que sua comida era apenas um pouco melhor do que restos. Seu comentário então desencadeou uma discussão em que Neil se recusou a recuar, enquanto Abel ridicularizava o sabor de Neil. Observando isso, Layla tentou intervir gentilmente, mas um touro perdido acabou a atingindo. Assustada, Layla gritou para que todos se calassem. Assustados, os três ficaram em silêncio. Ao comando de Layla, eles se sentaram rapidamente, enquanto ela os alertava de que o barulho atrairia monstros. Depois disso, ela ordenou que Neil cozinhasse melhor e encarregou Galga de manter a paz. Por fim, ela se virou para Abel e ordenou que ele comesse, já que as refeições eram importantes. Embora relutante, Abel finalmente se moveu, o que surpreendeu Neil e Galga. Depois, ele agradeceu discretamente pela comida. Ao ver isso, Layla o elogiou, chamando-o de bom menino. Testemunhando a interação, Neil e Galga ficam perplexos. Com isso, Neil chamou Abel pelo nome e perguntou se ele realmente ouvia quando Layla falava. Ela até se perguntou se era algo histórico entre eles, mas Layla disse que Abel tinha se tornado mais amigável. Ao ouvir isso, o próprio Abel ficou surpreso. Olhando para o grupo, percebeu que, de alguma forma, havia encontrado companheiros e que estava se divertindo. Mesmo assim, ele ainda não havia descoberto se isso era bom ou ruim depois de sua última experiência. Mesmo assim, um sorriso surgiu em seu rosto, então ele continuou a observá-los enquanto continuavam suas discussões divertidas. No dia seguinte, o grupo retomou a jornada. De repente, um corvo apareceu diante deles. Após ouvi-lo grasnar violentamente, eles rapidamente sentiram algo estranho. Logo depois, a expressão de Layla se enrijeceu ao reconhecer o ambiente. Ela então informou Abel que haviam chegado ao local onde Max residia, que é a Vila Tenda. Enquanto caminhavam pelo assentamento, os aldeões começaram a sussurrar entre si. Percebendo isso, Galga se perguntou o que as pessoas estariam observando. Enquanto isso, Abel se mantinha alerta, lembrando-se de que Max estava por perto e que a vingança era seu único caminho. Sem que percebessem, alguém já observava das sombras. De repente, o corpo de Abel enrijeceu. Momentos depois, ele desmaiou. Vendo isso, Neil, Galga e Layla ficaram momentaneamente chocados, mas também correram imediatamente para o lado dele quando ele caiu no chão. Mas não importava quantas vezes o chamassem, Abel não respondia. Galga então presumiu que Abel estava morto, enquanto Neil, preocupado, perguntava o que deveriam fazer, mas Layla rapidamente os acalmou e os lembrou de que Abel precisava ser levado para um lugar seguro primeiro. Então, sem hesitar, Neil colocou Abel nas costas e o carregou. Mais tarde, em uma pousada, Abel foi finalmente colocado em uma cama e aconchegado. Depois disso, Layla e os outros agradeceram ao menino, que gentilmente ofereceu mais ajuda caso precisassem. Depois que ele saiu, Neil se virou para os outros e perguntou por que Abel ainda não estava acordando. Enquanto isso, Galga começou a cutucar Abel e até lhe deu um tapa. Como isso não funcionou, ela mordeu o braço dele. Então Layla lhe deu um tapa para que parasse. Neil então sugeriu que poderia ter sido um ataque mágico, mas Layla explicou que Abel protegia contra feitiços e não seria nocauteado apenas por magia. Eles então presumiram que fosse um ataque físico, mas não encontraram nenhum ferimento no corpo de Abel. Isso fez com que Layla olhasse para Abel e sentisse profunda preocupação. Na noite anterior, ela o vira sorrir pela primeira vez. Ao vê-lo finalmente se abrir, ela esperava poder ajudá-lo a abandonar a vingança. Agora, ele jazia imóvel diante deles. Cerrando o punho, ela se virou para os outros com determinação no olhar. Depois de chamar a atenção de Galga e Neil, declarou que ajudariam Abel juntos. Em resposta, ambos concordaram firmemente com a cabeça. Galga então anunciou que com seu faro aguçado, iria farejar o culpado, mas Neil notou que eles nem sequer o conheciam, o que diminuiu as esperanças de Galga. Layla então disse que o culpado tinha que ser Max, o único que provavelmente reconheceria Abel e atacaria primeiro. Ao ouvir isso, Neil ficou surpreso com a calma e a lógica com que Layla raciocinou. De repente, Galga chamou a atenção de Layla. Ela então declarou sem rodeios que Layla estava apaixonada por Abel. Atordoada, Layla rapidamente explicou que só estava preocupada porque eles estavam no mesmo grupo, mas ela ouviu Galga esclarecer que também amava Abel. Afinal, ele era seu salvador e ela tinha certeza de que Neil sentia o mesmo. Neil então admitiu que também gostava de Abel, já que ele não é um louco comum, por isso eles tiveram que ajudá-lo juntos, o que deixou Layla feliz. Lembrando-se de como Abel havia salvado sua aldeia, ela concordou que eles precisavam mesmo salvá-lo. Continuando, Layla e Galga partiram para investigar, enquanto Neil ficou para trás, cuidando de Abel. Enquanto isso, dentro da
mente de Abel, ele se encontrava acorrentado. Ao recuperar a consciência, a confusão o dominou e ele não conseguia ver nem ouvir nada. Pior ainda, não conseguia ativar sua decodificação e não tinha ideia de quanto tempo havia passado, mas pensar nisso o fazia sentir como se tivesse sido selado em pedra mais uma vez. Lembrando-se daquela experiência insuportável, Abel não conseguia aceitá-la. Afinal, a lembrança por si só já era suficiente para fazê-lo estremecer. Enquanto isso, do lado de fora dos portões de uma mansão, Layla e Galga chegaram. Um homem de túnica os avistou e presumiu que tivessem chegado atraídos pela reputação lendária de seu mestre, declarando orgulhosamente que Max era um homem extraordinário que certamente os ajudaria. Layla então olhou para a mansão e percebeu que Max, de alguma forma, havia se tornado o guru de sua própria seita. De repente, o homem de túnica se ofereceu para escoltá-los até Max. Ao ouvir isso, Galga pediu a opinião de Layla, que respondeu rapidamente que eles deveriam ir. Naquele momento, os olhos de Galga encontraram dois outros homens de túnica parados por perto. Eles sentem pena de Layla e Galga por acreditarem que seriam levados até Max, mas apenas a elite merecia essa honra. Em vez disso, os dois foram condenados a se tornarem escravos do exército demoníaco, o que chocou Galga. E imediatamente ela puxou Layla, que perguntou o que havia de errado. Depois disso, os dois fugiram e deixaram o homem de túnica gritando por eles. Ainda assim, os dois se recusaram a correr o risco de se tornarem escravos do exército do Rei Demônio. Enquanto fugiam, ficou claro que o lugar era muito mais perigoso do que temiam. Enquanto isso, dentro da mansão, Max jantava casualmente com alguém. Ele agradeceu a pessoa por fornecer as informações que o ajudaram a neutralizar Abel. Com isso, Jane terminou de mastigar sua refeição e aceitou o agradecimento, mas comentou que era chato. Ao ouvir isso, Max respondeu casualmente com um sorriso. Depois disso, ele perguntou se não havia provado sua lealdade ao escravizar humanos e erodido a resistência. Diante de tudo isso, declarou que era hora de ficar ao lado do Rei Demônio, mas Jane respondeu, sem rodeios, que era bem provável. Mas ouvir isso deixou Max irritado. Tentando se conter, ele insistiu de outra forma. Então exclamou que era hora de prepararem um lugar para ele. Ao ouvir isso, Jane, furiosa, mordeu a comida e começou a virar a mesa. Ao ouvirem a comoção, os criados correram para ver como Max estava, mas pararam ao ver Jane e calmamente disseram a Max que havia um assunto urgente. Mas Jane os interrompeu, lembrando a Max que ela jamais poderia lhe dar o que ele buscava nesta vida. Ao ouvir isso, Max ficou sem palavras. Ao mesmo tempo, Jane decidiu deixar a mansão. Uma vez lá fora, ela pensou consigo mesma que as coisas estavam se desenrolando exatamente como ela esperava. Com isso, um sorriso se formou em seus lábios e desapareceu. De volta à pousada, o rapaz cumprimentou Layla e Galga em seu retorno. Em seguida, ele perguntou se eles já haviam lutado contra demônios em Claymore, e Layla disse que sim, o que o impressionou. Enquanto Layla ria, tanto o garoto quanto Galga ficaram subitamente atordoados com o que viram lá dentro. Lá, viram Neil cercado por homens de túnica, e imediatamente Layla e Galga se moveram ao mesmo tempo. Mas um dos homens sacou sua faca e proclamou que era para a glória de seu senhor Max. Vendo isso, Galga correu atrás do garoto e atacou os agressores. Ao mesmo tempo, Neil lutava para conter o ataque iminente. Layla, por sua vez, mal conseguia se esquivar dos ataques inimigos. Percebendo o perigo, Neil ordenou que ela tirasse Abel e o menino do quarto. Embora Layla quisesse lutar, ela arrastou o garoto para longe. No entanto, um pensamento de repente lhe passou pela cabeça. Ela se perguntou como o garoto sabia sobre a batalha de Claymore e pressentiu que algo estava errado. Ela então parou e pediu que ele ouvisse com atenção. A princípio, o menino pareceu chocado, mas depois sorriu. Sua mão começou a mudar e se transformou na de um adulto. Seu rosto também mudou e ele admitiu que seria descoberto mais cedo ou mais tarde. Ao ver isso, Layla ficou abalada. Mesmo assim, Max revelou ser o antigo companheiro do suposto inútil Abel. Ao ouvir isso, Layla e os outros ficaram chocados ao descobrir que ele era, na verdade, Max. Max então falou sobre como valorizava os companheiros que lutavam ao seu lado como iguais. Então, ele neutralizou Abel para testá-los e avaliar suas habilidades. Com isso, ele ressaltou que a lógica afiada e o bom senso de Layla eram valiosos, mas suas habilidades seriam desperdiçadas se ela permanecesse com Abel, então ele a incentivou a se juntar a ele. Prometeu-lhe riqueza e afirmou que apenas os escolhidos estavam entre seus companheiros. Mas, para sua surpresa, Layla recusou e jurou nunca seguir alguém que prejudicasse seus amigos. Além disso, ela declarou que não precisava de amigos como Max. Decepcionado, Max sinalizou para seus homens atacarem e imediatamente Galga sentiu movimento atrás deles e se virou. Bem ali, do lado de fora, as forças de Max se reuniram. Com isso, Max estendeu a mão e lançou vários feitiços que explodiram pela área. Devido à força da explosão, Layla, Neil e Galga foram arremessados para fora. E, infelizmente, Layla caiu bem na frente dos inimigos. Mas Neil percebeu, então ergueu o escudo e bloqueou os homens que se lançaram para agarrar Layla. Já exausto, Neil lutou para contê-los, mas Galga já estava inconsciente no chão. Então, Neil ficou se debatendo sobre os ataques. Ao mesmo tempo, Abel ainda estava inconsciente
novamente no quarto. Então Max observava de cima, zombando de Abel por não conseguir decifrar sua magia. Enquanto isso, Layla se forçava a se mover, mas a mão de Max já a alcançava e ela só conseguia gritar o nome de Abel. Do outro lado, Abel continuava decifrando enquanto estava acorrentado, mas não conseguia evitar a exaustão. De repente, uma asa apareceu diante dele. Ao perceber isso, ele olhou para cima e rapidamente reconheceu quem era. Como esperava, Jane apareceu diante dele. Abel então perguntou como ela tinha chegado e ela respondeu que havia entrado no reino espiritual mágico. Deixando isso de lado, ela passou a chamá-lo de tolo inútil que logo perderia tudo. Mas Abel ficou confuso com suas palavras. Então ela invocou uma tela. Ao olhar para ela, seus olhos se arregalaram em choque. Ele podia ver as meninas sendo espancadas pelos homens de Max. Jane então lhe disse que as meninas haviam jurado ajudar, mas agora todas morreriam por sua obsessão tola por vingança. Observando-os sofrer, ele implorou que ela parasse, mas Jane disse que ele precisava se libertar para salvá-los. Desesperado, Abel lutou contra as algemas, enquanto Jane perguntava o que ele estava esperando. Seu corpo então tremeu violentamente, e ele até gritou com todas as suas forças, mas as algemas não se rompiam. Ao ver isso, Jane sussurrou que seu destino era permanecer inútil, e tudo a que se apegasse desapareceria. Por isso ela o lembrou de que a vingança era a única razão pela qual ele havia sobrevivido. Ao ouvir isso, um fogo se acendeu dentro de Abel quando ele finalmente entendeu. Desde o início, não foram seus companheiros que o mantiveram vivo, mas sim seu ardente desejo de vingança. Aceitando isso, ele declarou que não precisava deles. E fumaça preta começou a sair de seu corpo. Observando isso, Jane apenas riu dele. Mas, quando o ambiente ao redor de Abel ficou completamente escuro, uma pequena fada de luz apareceu. Antes que pudesse alcançá-lo, o monstro dentro de Abel a devorou. Naquele momento, as mãos de Abel se libertaram. Em seguida, Jane olhou para ele em choque, pois seu corpo subitamente tinha um buraco. Mesmo assim, ela sorriu e, enquanto ria, declarou que era exatamente isso que esperava de Abel. Lentamente, seu corpo se dissipou diante dos olhos dele. De volta à realidade, Abel finalmente acordou. Pouco depois, o prédio atrás de Max explodiu de repente. Assustado, Max olhou rapidamente para cima. Lá, ele viu Abel caminhando lentamente em direção a eles, e sua mão soltou jatos de fumaça preta. Max então tentou chamar o nome de Abel, mas Abel apenas ficou parado e não respondeu. No entanto, ele o encarou com um olhar mortal. Ao ver isso, Layla ficou visivelmente abalada, pois, como ela podia ver, Abel agora estava usando magia da perdição. Abel então se virou para o grupo de Max, apontou o dedo para Max e declarou que morreria. Ao ouvir isso, Max se perguntou como tirar Abel dali e sinalizou para seus homens atacarem. Imediatamente, eles avançaram contra Abel, mas ele rapidamente os evitou com sua magia. Naquele momento, Neil finalmente conseguiu ajudar Layla. No entanto, eles ficaram horrorizados ao ver Abel petrificando até mesmo os aldeões sem hesitar. Enquanto Abel atacava implacavelmente os inimigos, ele agarrou um deles. A expressão em seu rosto era tão implacável que eles não puderam deixar de pensar que ele se assemelhava a um verdadeiro rei demônio. Observando seus homens caírem, Max zombou de Abel, dizendo que ele lutava bem para alguém com poucas habilidades. No entanto, lembrou de que ambos eram magos espirituais, então sugeriu que resolvessem a situação sozinhos. Sem demora, Max lançou uma série de feitiços, mas Abel simplesmente ergueu um escudo. Pouco tempo depois, ele decifrou completamente o ataque. Em seguida, contra-atacou com a mesma enxurrada de feitiços. Em resposta, Max se fechou dentro de um escudo circular, mas logo percebeu que a magia comum não tinha mais efeito sobre Abel. Mesmo assim, ele continuou, certo de que o fim de Abel estava próximo, já que seu poder era incomparável ao de qualquer outro. Levantando a mão, Max lançou sua magia de selamento e atingiu Abel diretamente. Vendo isso, Layla observou com preocupação. Embora o corpo de Abel vacilasse, as correntes que deveriam prendê-lo se estilhaçaram. Ao ver isso, os olhos de Max se arregalaram em choque. Enquanto Abel se firmava, perguntou a Max qual era o sentido de tentar prendê-lo. Max, então, ordenou nervosamente que ele se afastasse, mas Abel apenas olhou para ele e perguntou por que ele tentaria. Max, então, respondeu com outra pergunta, perguntando que diferença faria. Ele, então, disse a Abel que sua magia espiritual era muito mais poderosa, mas, para a surpresa de Max, foi sua própria mão que foi amarrada. Ao verem isso, os homens de Max, Neil e Layla, não conseguiram conter a surpresa. Incapaz de acreditar, Max perguntou a Abel como ele conseguira destruir sua magia espiritual. À medida que o pânico crescia dentro dele, Max continuou a tagarelar sobre sua magia de selamento, mas foi repentinamente atingido por um forte soco no rosto. Ao cair no chão, Abel exclamou que era a mesma magia espiritual, mas em um plano superior. Chocado, Max perguntou se era tão fácil de decifrar, e Abel respondeu que sua magia espiritual superava em muito a sua. Ao ouvir isso, a carranca de Max lentamente se transformou em um sorriso. Com isso, ele admitiu que era magnífico. Desde que se lembrava, os espíritos sempre o escolheram, tornando-o especial e cauteloso com qualquer um mais fraco que ele. Sabendo que Abel havia sido escolhido, ele acreditava que Abel merecia caminhar ao seu lado. Ele também acrescentou
comentou que no dia em que enfrentou o Rei Demônio, sentiu o poder aterrorizante que ele emanava. Mas Abel ignorou suas palavras e o esmurrou implacavelmente. Chocada com sua selvageria, Layla gritou para ele parar, mas Abel não lhe deu ouvidos. Ela então percebeu que se tivesse sido o Abel anterior, ele ouviria seus inimigos com calma. Mas agora, mesmo enquanto ela implorava, Abel continuou seu ataque. Depois, Max foi espancado até virar uma polpa quebrada, mas Abel continuou a perguntar-lhe, exigindo saber onde Stark estava. Mal conseguindo se segurar, Max murmurou que Stark estava preso dentro do castelo do Rei Demônio. Ao ouvir isso, Abel começou a lançar sua magia sobre ele. Então o corpo de Max começou a se transformar em pedra. Desesperado, ele tentou implorar e lembrou a Abel que eles já foram amigos. Mesmo assim, Max foi completamente transformado em pedra. Depois disso, Abel o esmagou com o pé, então declarou que não precisava de amigos. Mas, de repente, ouviu Layla chamando seu nome. Ainda assim, ele se recusou a respondê-las. Ao fechar os olhos, lembrou-se do juramento veemente de Layla de apoiá-lo. Também se lembrou do apelo de Galga para que ele pusesse fim à tirania, e do juramento de Kinil de lutar ao seu lado até a queda do Lorde Demônio. Por isso, ele não conseguia se esquecer dos quatro juntos na batalha, nem do sorriso radiante que Layla lhe mostrara um dia. Com essas lembranças, Abel se virou para eles e disse que se encontrariam novamente. Enquanto Layla ainda estava chocada, ele subiu ao céu e voou rapidamente para longe. Atordoada, Layla caiu no chão. Ela tentou estender a mão na direção dele, mas tudo o que conseguia fazer era chorar junto com os outros. Depois disso, os três finalmente se acalmaram. Kenil então começou a perguntar o que fariam em seguida, e Galga respondeu que deveriam seguir Abel, mas Kenil protestou, dizendo que era inútil, pois suas vozes não conseguiam mais alcançá-lo. Enquanto os dois discutiam, Layla de repente começou a sentir algo errado. Sua respiração ficou mais pesada, e em pouco tempo ela começou a se sentir tonta. Ao vê-la desmaiar, Kenil e Galga correram para perto dela e a incentivaram a respirar. No entanto, à medida que sua consciência se esvaía, Layla só conseguia pensar em Abel. Um mês depois, no castelo do Rei Demônio, toda a área ao redor estava em ruínas. Lá dentro, um demônio correu até Andal e relatou que suas tropas ainda estavam lutando, mas quase foram exterminadas por um único intruso. Ao ouvir isso, Andalo riu, pois já esperava a chegada de Abel. Enquanto isso, Abel avançava cada vez mais para dentro do território. Ao vê-lo, os demônios juraram matá-lo em nome de seu rei. Em resposta, Abel calmamente ergueu a mão e liberou sua magia. Com isso, ele os cortou sem hesitar. Seus ataques choviam sem parar, e a cada golpe, um sorriso sinistro se abria em seu rosto. Logo, o campo de batalha estava repleto de demônios derrotados, mas um deles permaneceu vivo. Então Abel o agarrou. Depois disso, ele exigiu saber o paradeiro de Stark, e os demônios disseram que ele estava na masmorra. Após obter a resposta, Abel o queimou até as cinzas e continuou seu caminho. Ao descer para a masmorra, Abel teve certeza de que Stark estava ali, e era ali que tudo terminaria. Ao longo do caminho, a lembrança daquele dia, 20 anos atrás, relampejou em sua mente e fortaleceu sua determinação. Mais tarde, no silencioso calabouço, a pesada porta se abriu de repente. Como resultado, os prisioneiros lá dentro estremeceram ao som. Mas, quando Abel entrou, um dos cativos de repente gritou seu nome. Ao olhar na direção da voz, Abel não viu a imagem jovem de Stark do passado. Em vez disso, o que estava diante dele era um velho magro e abatido. Mesmo assim, Abel declarou que a hora havia chegado. Com a intenção de matar Stark, ele usou sua magia para entortar as grades da prisão. Ao chegar ao lado de Stark, agarrou-o pelo pescoço. Enquanto Abel observava Stark lutar para respirar, silenciosamente o chamou de covarde. Além disso, o homem à sua frente não se parecia em nada com a figura corajosa gravada em sua memória. Mesmo assim, Abel começou a questioná-lo sobre o que acontecera 20 anos antes e por que o traíra. Assombrado pelo passado, Abel insistiu, perguntando a Stark sobre as coisas que ele havia feito e exigindo suas respostas. Tremendo, Stark tentou responder, mas, em vez disso, optou por permanecer firme. Então, declarou que não queria morrer, que estava disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver e que era por isso que ainda estava vivo. Por isso, ele admitiu ter matado outros sem hesitar. Ao ouvir isso, Abel o olhou com uma expressão de desdém. Depois de empurrá-lo para trás, comentou que Stark sempre fora assim. Ao sacar a faca, acrescentou que Stark era alguém que valorizava a própria vida acima de tudo. Com isso, brandiu a lâmina e declarou que Stark nunca foi um homem corajoso, mas sim um covarde. Enquanto a faca o perfurava, Abel murmurou que um dia pensara que eles eram amigos. Enquanto isso, os prisioneiros que testemunharam isso ficaram tensos e inquietos. Enquanto o sangue pingava no chão, Stark conseguiu chamar o nome de Abel com suas últimas forças. Ele então explicou que nunca quis que as coisas terminassem daquele jeito. Pouco depois, a faca caiu ruidosamente no chão. Finalmente, a tão esperada vingança de Abel havia chegado ao fim. Ainda assim, Abel olhava para Stark, que agora estava sem vida. Mas, após um momento de silêncio, uma rachadura repentina se abriu no teto. Dela, Andal
Andal emergiu com a intenção de agarrar Abel. Pressentindo o perigo, Abel se virou e viu Andal rindo enquanto o chamava de tolo. Logo, o chão tremeu e tudo ao redor começou a tremer. Abel então percebeu que algo estava errado e questionou se havia outra presença dentro de Andal. Para sua surpresa, fragmentos de memória surgiram em sua mente. Nelas, ele viu Andal segurando uma garota enquanto Stark observava, visivelmente perturbado. Com isso, Stark decidiu se curvar diante do Rei Demônio. Logo depois, um buraco negro surgiu dentro da masmorra. Dentro dela, os corpos de Abel e Andal pareciam se fundir. Ao mesmo tempo, Abel ficou inquieto com as visões que inundavam sua mente, como se estivessem sendo esculpidas em seus próprios pensamentos. Ao observá-las, viu um sacerdote ajoelhado diante de Andal. Andal então contou como haviam descoberto o calouro prodigioso. Em resposta, o padre concordou que o poder do garoto ainda estava adormecido, mas o espírito já o havia abençoado. Observando isso, Abel reconheceu o padre da academia e ficou surpreso ao vê-lo conversando com Andal. De repente, Andal ansiou por testemunhar a magia espiritual que um dia matara o Rei Demônio, mas essas palavras perturbaram o sacerdote. Para a magia de fusão, deixe o Rei Demônio se fundir com outros e compartilhar seu poder. Por isso, o sacerdote alertou que para empunhá-la, a fé precisa primeiro ser destruída. Mas Andal afirma que essa é a razão pela qual fundou uma academia, já que ela existia apenas para fazer com que os humanos o glorificassem. Ao ouvir isso, Abel ficou atordoado. Em sua mente, memórias de momentos em que foi intimidado, salvo e quando acreditava que Stark era seu salvador e um amigo em quem podia confiar passaram pela sua mente. Mas agora, o sacerdote revelou alguém que se encaixava nas exigências de Andal e ao seu comando Stark foi convocado. Ao chegar, Stark ficou chocado ao ver um sacerdote servindo ao Rei Demônio. Ignorando-o, o padre disse que se juntaria ao grupo de Abel só para tratá-lo como um pecador miserável. No entanto, Stark exigiu saber por que ele deveria fazer tal coisa. Em resposta, o padre convocou a irmã de Stark e o forçou a escolher, pois, se ele resistisse, sua irmã e todos que ele amava desapareceriam. O medo tomou conta de Stark e, embora tremesse, tudo o que pôde fazer foi se curvar diante do Rei Demônio. De repente, a visão mudou para o dia em que o sacerdote contou aos alunos que o oráculo havia falado, mas nenhum deles sabia que o Rei Demônio observava e se divertia com a festa do seu suposto herói. Enquanto isso, Stark tinha uma expressão sombria e não estava disposto a se tornar um herói. Mesmo assim, a jornada deles começou como planejado. Em certo momento, Abel começou a lhe dizer que ele não era apto a se juntar a eles. Embora assustado, Stark se forçou a parecer resoluto. Com isso, acertou Abel no estômago. Então, o encarou como se ele não passasse de um inseto. Enquanto Abel permanecia atordoado, Stark o lembrou de que eles não eram amigos. De repente, a cena mudou para o dia em que confrontaram o Rei Demônio. Andal direcionou sua magia para Stark. Então Stark grita em desespero e tenta se proteger. No entanto, Abel o empurrou para o lado. Surpreso com isso, ele olhou para Abel e viu o olhar determinado deste. Após o feitiço, o corpo de Abel foi transformado em pedra. Enquanto isso, Andal estava satisfeito e esperava que Abel ficasse mais forte até o dia em que o devorasse. Por outro lado, Stark estava paralisado e ainda incrédulo. Mais tarde, após escapar, Lana comentou que Abel finalmente havia sido útil e Gordon concordou. Ao ouvir isso, Stark cerrou os dentes de raiva, pois eles não tinham ideia do que realmente estava acontecendo. Seu corpo então tremeu enquanto se perguntava por que Abel salvaria alguém tão inútil quanto ele. Algum tempo depois, no castelo do demônio, Stark foi capturado e exigiu respostas de Andal, a quem já obedecia. Mas Andal apenas respondeu que Stark teria que permanecer ali. Explicou que o rancor, a raiva e a sede de vingança de Abel só iriam apodrecer e se aprofundar. Quando a fúria de Abel atingisse o auge e ele escapasse para caçá-los, Andal reivindicaria seu corpo com força total. Com isso, Andal garantiu a Stark que não tinha nada a temer, já que sua família estaria ali com ele. A princípio, Stark ficou confuso, mas de repente ouviu um barulho atrás dele. Ao se virar, seus olhos se arregalaram de horror. Lá, ele viu sua mãe e irmã sendo devoradas por demônios. Ele então chamou sua mãe, mas ela não respondeu mais. Então lágrimas começaram a brotar nos olhos de Stark. Enquanto isso, Andal não conseguiu conter o sorriso e começou a rir do seu sofrimento. Com isso, Stark ficou de luto pela morte de sua família. Observando o desenrolar dos acontecimentos, Abel finalmente percebeu que estava vendo a própria memória do Rei Demônio. Depois de 20 anos, ele de fato se libertou para caçar o grupo dos heróis, mas encontrou novos amigos ao longo do caminho. No entanto, Jane consegue fazê-lo retornar à vingança, exatamente como Andal havia planejado. À medida que os corpos de Abel e Andal começam a se fundir, as memórias da perseguição a Gordon, Lena, Aiden e até mesmo do momento em que ele pisoteia o corpo petrificado de Max vêm à tona. Agora, ele via claramente que fora manipulado por Andal para moldá-lo no recipiente perfeito. Incapaz de resistir, Abel sentiu a realidade se esvaindo enquanto a vontade de Andal tomava conta. Logo, o corpo de Abel explodiu em gargalhadas maníacas. Agora fundido a Abel, Andal declarou que seu tão esperado e cobiçado
limitado poder o ajudaria a nunca ser derrotado. Com isso, Abel, que ainda estava lá dentro, só conseguia se perguntar se aquele era realmente o fim. Inesperadamente, Stark se levantou e convocou sua espada sagrada. Com ela, atingiu Abel e forçou Andal a se separar de seu corpo. Enquanto Andal estava atordoado, percebeu que o corpo de Abel começava a se afastar. Com isso, ele não conseguia acreditar que Stark havia conseguido romper a magia de fusão. Enquanto isso, Stark já tossia sangue, mas mesmo assim, estendeu a mão e empurrou Abel. Naquele momento, Abel se lembrou de como havia salvado Stark. Mas agora, era ele quem estava sendo salvo por Stark. Ao assumir o lugar de Abel na fusão de Andal, Stark não se esqueceu de sorrir. Depois disso, declarou que desta vez agiria como um verdadeiro amigo. Com isso, ele disse a Abel que agora era seu dever acabar com o demônio de uma vez por todas. Em seguida, Stark começou a agarrar Andal, que ordenou furiosamente que não interferisse. Um momento depois, uma enorme explosão irrompeu dentro do castelo. Mais tarde, quando Abel abriu os olhos, ele imediatamente se levantou do chão, mas o que apareceu diante dele eram as ruínas do castelo do Rei Demônio. De repente, alguém apareceu por perto, e quando ele olhou para cima, viu que era Stark. Mas garras haviam crescido em sua mão, e chifres brotaram de sua cabeça, o que deixou Abel em choque. Afinal, o corpo de Stark havia se fundido com o do Rei Demônio. Andal então se virou para Abel e cerrou os dentes de raiva. De repente, lembranças de Stark sendo destruído por ele e matando seus entes queridos passaram por sua mente. Consumido pela raiva, ele correu em direção a Abel. Ao atingi-lo com um soco poderoso, ele declarou que seu corpo era inútil. Com isso, Abel foi lançado voando com o impacto e ficou atordoado com a força bruta. Num instante, Andal apareceu atrás dele. Após invocar a espada sagrada, ele golpeou Abel nas costas. Ao ser atingido, Abel percebeu que aquela magia era na verdade de Stark. Mais uma vez, Abel foi jogado ao chão, mas Andal o agarrou e declarou que seu corpo não significava nada com uma força tão lamentável. Mas com a magia e a habilidade de Abel, eles reinariam sobre o mundo e se tornariam mais fortes do que qualquer outro. Ao ouvir isso, Abel não conseguiu mais responder. Sua mente estava repleta de lembranças de como Stark o salvara antes, então ele se recusou a lutar contra ele agora. Mas mesmo sabendo que fora criado para ser o receptáculo do Rei Demônio, ele ainda não conseguiria salvar Stark. Com isso, Abel lamentou não ser um herói, mas a causa do sofrimento de seus entes queridos. Enquanto Andal acreditava que sua vitória estava completa, de repente, sentiu algo atrás de si. Antes que pudesse reagir, um golpe o atingiu nas costas. Com isso, ele se virou furioso e exigiu saber quem ousava se opor a ele. Naquele momento, Galga, Neil e Layla apareceram. Em uníssono, declararam que estavam ali porque eram amigos de Abel. Ao vê-los, Abel rapidamente perguntou por que tinham vindo. Layla então lhe disse que eles ficariam ao seu lado e lutariam. Mesmo assim, Abel questionou por que eles haviam se arriscado por ele. Ao ouvir isso, Layla ficou em silêncio. Um mês antes, ao acordar, ela disse aos outros que queria ir atrás de Abel, mas Galga e Neil estavam incertos sobre sua decisão. Então, Layla garantiu que entendia o medo que tinham de Abel, mas para ela, Abel sempre estivera lá para ajudá-los. Mesmo com o ódio queimando dentro dele, ele o afastou e continuou a viver. Pensando nisso, ela jurou retribuir tudo o que ele havia feito. Ao ouvirem isso, Galga e Neil concordaram que Abel havia feito demais para que fossem abandonados. Ao saber disso, Abel só conseguiu abaixar a cabeça. Mesmo assim, Layla se aproximou dele e o lembrou de que ele não era um herói escolhido, nem um receptáculo para um demônio. Com isso, ela lhe disse que ele era simplesmente Abel, e se o desespero o arrastasse, eles o salvariam até mesmo do Rei Demônio. Ao ouvir suas palavras, Abel fechou os olhos e se lembrou de como Stark sempre fora seu amigo. Mas agora, ele tinha algo que nunca havia possuído de verdade antes. Embora tenha levado 20 anos para selar a união, ele finalmente tinha amigos diante de si. Com essa percepção, Abel se levantou e deu um passo à frente com eles. Com nova determinação, seu fogo agora estava claro e resoluto. Assim, ele convocou Layla, Galga e Neil. Com a ajuda deles, pediu-lhes que lhe emprestassem sua força para que pudessem juntos exterminar o Rei Demônio de uma vez por todas. Ao ouvir isso, a expressão de Andal escureceu. No instante seguinte, Galga avançou contra ele e o encarou de frente. Mas a força de Andal era avassaladora e ela logo começou a fraquejar. Ele então agarrou a cabeça dela e a jogou para o lado. Vendo isso, Neil corre e a segura a tempo. Aproveitando a oportunidade, Abel e Layla uniram forças para lançar seus feitiços juntos. Logo, um feitiço de fogo flamejante rugiu em direção a Andal. Então Andal foi forçado a levantar os braços em defesa, mas as chamas eram muito poderosas e a força fez com que o ambiente ao redor explodisse. Quando a fumaça se dissipou, Abel ficou sem fôlego. Enquanto isso, Neil e Galga se perguntavam se finalmente haviam derrotado Andal. Mas da fumaça, Andal emergiu de repente. Ele então declarou que não tinham chance, já que vermes como eles não conseguiriam nem arranhá-lo. Levantando a mão, ele começou a invocar sua magia. A visão deixou os nervos de Abel tensos, e à medida que o feitiço se expandia, Andal anunciou que os esmagaria a todos com
com um único golpe.